putz, né, a gente não pode contratar ninguém depois do dia tal porque tá fechando a folha. Não, você fecha a folha em poucos minutos. Traz um ganho também de produtividade muito importante e coloca o DP num outro patamar, num lugar onde de fato a gente acredita que ele tem que estar. O DP é o meu parceiro, meu maior parceiro. E aí eu trago o DP para um lugar onde ele de fato deveria estar, que é junto da estratégia. E a gente fala do RH estratégico, mas ninguém fala do People Ops estratégico. E ele tá junto, ele anda junto. Quanto tempo você demora para fechar a sua folha de pagamento? Você se sente refém do Excel e quando precisa de uma informação tem que cruzar várias planilhas na mão? Você perde horas revisando cálculos de contabilidade, tem dificuldade de gerenciar diferentes tipos de contrato? Pois é, se você respondeu sim para alguma dessas questões, então você precisa conhecer a história de alguém que decidiu encarar esses problemas de frente. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo dos problemas. Outras, como a Juliana Jordão, são movidas por eles. Desde a faculdade, a Juliana sempre teve um olhar analítico e uma vontade enorme de resolver desafios. Ela começou na engenharia de alimentos, passou por consultoria, pelo varejo, startups, mas sempre em áreas mais técnicas e de produto. Até que uma conversa mudou a sua trajetória. E aí, no meio disso tudo, veio o convite para vir para o RH. E foi um convite da Érica Janine, que era líder de RH do Quinto Andar, que chegou para mim e falou assim, vem pro RH. Porque a gente tem vários problemas, né? Quando eu falo problema, é problema legal, coisa interessante. Tem vários problemas bacanas aqui pra gente resolver. Depois de um ciclo de 8 anos no Quinto Andar, a Juliana decidiu que era hora de dar um tempo, repensar sua carreira, curtir os filhos. Até que Fernando Gadotti, CEO da Taco, apresentou um desafio irresistível. E se a gente transformasse o departamento pessoal em algo muito além do que um setor atolado de planilhas e prazos apertados? Pronto, essa era a pergunta que ativou um instinto de resolvedora de problemas da Juliana. Com um olhar afiado para produto e uma paixão crescente por RH, ela percebeu que o DP precisava de uma revolução e a Taco seria o motor para essa transformação. Se você ainda acha que DP é uma área só sobre cálculo de folha, prepare-se então para mudar de ideia. E tinha uma coisa de aguardar, assim, eu lembro dos discos da Xuxa, e aí eu ganhava disco. Tipo assim, né, já falo da minha idade um pouco, eu ganhava disco. E aí eu lembro, assim, de esperar muito o lançamento do disco. Tinha que esperar o lançamento do disco e tinha que esperar o meu aniversário ou o Dia das Crianças, ou Natal, alguma coisa nesse sentido, para ganhar o disco, assim. Pessoal, Juliana Jordão, a gente tá falando da Xuxa, continue. Você tem guardado esses discos ainda? Eu acho que a minha mãe deve ter, em algum lugar. Eu posso dar uma procurada, porque eu tenho vitrola em casa. Não, eu adoro vitrola, eu tenho vitrola em casa, eu amo vitrola. Aqui é um espaço seguro, pode admitir que eu você escuto ouve os discos da Xuxa, não ao contrário, né? Sabe que ontem a gente perguntou pro chat GPT, né, se o Hilari Lari era uma invocação ao demônio, né? E aí ele respondeu assim, não sei o quê. Aí eu perguntei, e você? Aí ele, eu não, sou só uma inteligência artificial. Eu falei, bom, se eu fosse o demônio, eu também não diria que eu era. Aí ele, você tem razão. Tipo, me deixou assim com essa resposta. Então eu tô desconfiada. Mas você sabe que a gente é bem aleatório aqui. Mas tem um pouco de sarcasmo nessa resposta. Sim. E o momento em que a inteligência artificial começa a entender o sarcasmo. Não é fácil fazer um negócio desse, sabe? Porque ele fala, você tem razão. Ele deixa você num vácuo interessante de falar, legal, concordo contigo. Eu não sou, mas eu concordo, né? Não, ela, lá em casa, ela é a minha amiga. A gente chama de minha amiga. Porque eu tenho um filho de 4 anos. E, assim, eu comecei a entender que eu precisava da inteligência artificial para poder criar histórias com ele. Porque, assim, é muita coisa. A história do pirata junto com o monstro marinho. E aí, do nada, o Power Rangers aparece junto na história. E quem vai fazer a história para mim? A minha amiga. E aí, a minha amiga é o ChatGPT, que toda noite conta uma história. Eu também tenho essa missão. E lá em casa o personagem é o Pica-Pau, é Pica-Poa. Isso seguiu do meu pai. E aí depois eu fiz com o Benjamin. E agora com o Caleb. É uma diferença boa, né? O Leonardo tem 4 anos e o Lorenzo tem 1 aninho. Tem 1 aninho, exato. Lá a diferença é de 7 anos. E então esse Pica-Pau e Pica-Poa segue de longa data. Assim. Os meninos amam. É um negócio que marca. Eu nunca esqueci, pô. Meu pai fala dessas historinhas assim, né? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer mesmo.
essa é a herança que a gente deixa. As histórias que a gente vai contando. Essas experiências, momentos juntos, né? Não sei os teus meninos. O meu, ele fala assim, pai, olha aqui. Então ele tem, tipo, o olhar do pai, da mãe, tem uma recompensa que ela não é impossível de se explicar, mas eles querem o olhar, sabe? Super. E é isso, cara. Então o Leonardo gosta muito de contar a história também. Então ele quer atenção, assim, deixa eu vou contar uma história para vocês. Aí ontem a história era, vou explicar para vocês como é que o sal é feito. Aí ele inventou uma história, bate no liquidificador, o açúcar com não sei o que, aí coloca um veneno, e aí depois entra um monstro no liquidificador, e assim, nós temos o sal. Sei lá, ela inventou, mas isso foi toda uma história. E aí a gente tem que prestar atenção, interagir junto. Então tem toda uma... O show da Luna já passou na TV pra eles lá? Já passou todos. Acho que o Leonardo, ele já viu tudo de tudo. Ele gosta de... Minha mãe deu pra ele, o show da Luna tem um brinquedo de experiências, né? E aí também, já teve de fazer experiência, já foi cientista. Que legal. A criatividade vai longe lá em casa. Não, isso é bom. A gente aqui, na verdade, depois que vai ficando mais velho, que a gente para de fazer perguntas e para de explorar desse jeito, né? Nós colocamos os próprios limites e acaba isso interferindo em muita coisa pro desenvolvimento, né? Esse é o ponto em que a gente começa a envelhecer de fato. Porque tem muito velho que é novo, mas tem muito novo que é velho, né? É o ponto em que você para de perguntar as coisas. Para de se questionar, né? Em todo tempo, acho que a gente tem que fazer isso, não tem como, assim. Esse é o princípio do crescimento, do desenvolvimento, né? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Nossa. Além de se divertir com os meninos, contar histórias e tal. Assim, boa parte do meu tempo é dedicado a eles hoje, né? Assim, acho que é uma dedicação que é muito importante, porque fica muito tempo no trabalho, e aí o tempo que não está lá tem uma dedicação super importante para eles. Então, assim, entender desenvolvimento deles, contar história, levar na natação, levar no tênis, agora o Léo começou o tênis, e são várias coisas relacionadas a isso, mas tem outras coisas que pegar meu livro, parar, ler, viajar um pouco, né, viajar para outros lugares, especialmente lendo ficção, né, porque a gente acaba lendo muita coisa de negócios e tudo mais, que é super importante, mas é bom parar aquele tempinho e ter aquele livrinho do lado, viajar na história e pensar em outras coisas, então eu gosto muito disso. Fazer esportes, então, assim, tem a academia básica do dia a dia, que eu acho que ela é importante, até para começar. Eu gosto de fazer de manhã bem cedo, que é para começar o dia. E aí, viajar, quando dá, né? Agora com as crianças fica mais limitado, viajar, e aí... já comentei com vocês, meu marido surfa, então a gente gosta de ir para alguma praia e tudo mais. Eu me arrisco pouco, ele tenta me levar mais, então... Quando as condições do mar estão apropriadas para mim, eu tento me aventurar um pouquinho. Então, é mesclar um pouco entre as crianças, viajar um pouco na leitura e viajar de fato para fazer algum esporte quando a gente consegue. Então, tem um misto de algumas coisas. E cozinhar, né? Cozinhar também, fazia muito isso. E aí, agora, tenho pensado em alguns momentos especiais, assim, então vamos pegar esse sábado, o Léo, que é o mais velho, também gosta muito, vamos pegar esse sábado, vamos abrir uma massa, que a gente fala lá em casa, né, que é abrir a massa, fazer o molho, tudo com calma, né, eu só gosto de cozinhar com calma, e com propósito, então... E da culinária, assim, onde que você falou de massas, então você gosta, essa é a parte que você mais gosta, ou você não tem uma especialidade? Não, especialidade eu não tenho. Eu gosto muito de fazer peixes, frutos do mar. Então, agora a gente estava no litoral, na casa dos meus sogros, e eu fiz uma paella, assim. Nossa. Eu gosto. Mas também, assim, vou tirar o dia para fazer isso. Né? Então, assim, me preparo mentalmente, vou lá, escolho, eu gosto de escolher, comprar. Na correria, então assim, vamos fazer uma coisa rápida, que até faço, mas eu gosto desses momentos, assim, de parar. Então, gosto de fazer peixe, gosto toda a parte da culinária italiana, que minha família, de parte de mãe, né, tem descendência italiana, então a gente gosta, assim, sempre cresci fazendo, a gente lá no sul fala massa, né? Cresci fazendo massa, via minha mãe. Eu não lembro de comprar macarrão no supermercado quando eu era criança, assim, era minha mãe que fazia o macarrão e tal.
E então é uma coisa que a gente meio que vem também um pouco de, sabe, de lembrança de infância, sabe? E a gente procura fazer isso com as crianças, né? Como é que as crianças também vão criando essas memórias. Eu acho que na culinária tem muito disso. Gostar de frutos do mar interferiu você trabalhar na Taco? Porque taco é polvo em japonês. Taco é polvo em japonês. Mas a empresa é taco. A empresa é taco. Mas não teve nada a ver, então. Não teve. Mas assim, eu vou te dizer que agora é diferente quando eu vou no japonês. Eu vou no japonês e olho o taco e falo, taco. Aqui é taco. Vou pedir taco. Viu, você sabe que a gente tá perto de ir para os Estados Unidos de novo, naquele evento que nós nos conhecemos, Muito legal, evento fantástico. O que você achou na época? O evento é o Total Rewards, Total Rewards, que na verdade o evento chama Rewards, feito pela World at Work, né? A galera de remuneração dos Estados Unidos se reúne e é legal ver, pô, os caras botam 3.500 pessoas nesse último encontro que a gente teve agora em Cincinnati. Orlando brasileiro ama, então a expectativa é a caravana aumentar. Mas conta um pouquinho, o que você traz num evento como esse? Eu queria até, porque quem tá ouvindo agora, às vezes tá na dúvida se vai ou não vai. E até vou contar uma coisa interessante para vocês. Quando eu tava pensando em ir no evento, conhecia, né, tinha ouvido falar sobre o evento, eu escutei vocês falando sobre o evento. Veio uma pessoa, uma ou duas pessoas, acho que vocês fizeram. A gente faz um negócio falando assim, sobre o evento, falei, eu tenho que ir. Acho que vai ser legal. Juro pra vocês. Então, aí, testemunho aqui da Joia. É real. Eu não tinha contado isso pra eles antes. É real mesmo, de verdade. E aí eu fui escutando e falei, putz, bacana. Acho que faz sentido. Muito por pensar que tem eventos legais aqui no Brasil, mas eu queria entender o que estava se falando lá fora, como é que era o formato dos eventos lá fora, né? E aí, assim, toda a temática da remuneração, de benefícios, também tem, né, falando já de tecnologia dentro do RH. Então, ele não é um evento que fala só de remuneração, né? Ele é muito sobre a remuneração, mas sobre benefícios, sobre a tecnologia, People Analytics e outras coisas. E aí eu falei, deixa eu ir. E eu fui surpreendida, especialmente pela qualidade do evento. E o que eu gosto muito é que como eles levam os cases. Então, assim, não são palestras abertas, tem até uma ou outra sessão que é um pouco mais aberta, mas você escolhe, é muito difícil escolher, né? Porque tem muita coisa. Então, fui eu e a Marina, que trabalhava comigo na época, a gente se dividiu, falou assim, olha, eu vou nessa, você vai naquela, essa aqui vamos nós duas juntas, e depois a gente se trocava, o que foi muito legal. Mas chegar lá e entender um case de fato. Então, teve o case do iFood, né? O ano que eu fui, que a Lilian falou, foi super legal. Aí teve o case da Shopify, foi super bacana. E vi um da Starbucks. Então, você vê de fato o que as empresas fizeram e você se coloca naquele lugar. Olha, posso levar isso para casa, isso é interessante. Então, eu achei um evento muito de qualidade, porque traz esses cases e você se coloca no lugar e você consegue aplicar, né? Então, não é uma coisa muito só aberta, que você chega lá, tá bom, entendi, é muito genérico. Então, eu achei super interessante e tem, assim, um cardápio vasto de coisas para serem aprendidas e trocadas, né? Uma coisa que eu gostei de quando eu fui é a gente tem aquela síndrome do cachorro caiu da mudança, né? O brasileiro. Que, a gente não faz, né? Lá fora o pessoal faz uns negócios mais legais. Tá. Sim. Quando você vai num evento assim, você vê que, a gente faz coisa muito legal aqui. Super. E a gente até voltou pra casa pensando assim, tem muito case que dá pra gente contar lá também, sabe? Tem. Então, da gente também incentivar as empresas, o pessoal, os RHs do Brasil a irem contar também lá, sabe? Exatamente. O que a gente tem feito por aqui. E não só buscar referência. Eu acho que isso é super válido, rico. É um evento pra isso. Mas a gente poder levar também um pouquinho, sabe? Do que a gente faz. Muita coisa. Assim, eu lembro na época, eu até brinquei com a Marina. Falei, Marina, a gente tem que ir. Tem algumas coisas super bacanas que a gente está fazendo que vale a pena e tudo mais, sabe? Então, e assim como a gente pensou nisso, tenho certeza que várias pessoas poderiam estar lá levando case. E agora tem mais brasileiros, né? No passado teve mais brasileiros, eu não fui, que eu estava de licença maternidade. E eu sei que foram mais brasileiros, né? E é super bacana, eu acho que a gente deveria ir mais mesmo. Acho que a única coisa que impede de ir mais é a dinâmica da língua, por não ter tradução simultânea e outras coisas, né? Mas
Até porque a cultura americana, principalmente naquele evento, eu sinto que ainda ele é muito para dentro, né? Lembra em San Diego que nós tínhamos aquele espaço que era o lounge das delegações internacionais, né? Só que quando você olha para aquilo, você fala assim, cara, quantas pessoas tinham? Sei lá, nós tínhamos umas... ao todo, sei lá, umas 120 pessoas, 150 pessoas que era de fora dos Estados Unidos. Sim, era a maioria. Muito pouca gente. Porque no ano passado, então, era só brasileiro praticamente. Né? Nessa área de delegação que o iFood patrocinou a área, cara, a gente montou o podcast nessa área. Sim. Porque eu lembro que chegou um cara que era espanhol, chegou também uma moça que era, né, acho que da Índia, não lembro. E era assim, eles se sentiam até meio assim, acho que eu tô no... Por que tem tanto lugar brasileiro dos aqui? brasileiros, assim, né? Onde que é da delegação internacional? Não é aqui mesmo. Mas não, tem razão. Acho que tem muito lá. E o tema que está pegando nos Estados Unidos no momento. Então, naquele ano foi a parte toda de transparência salarial. Então... acho que faz sentido eles começarem a abrir mais, né? E trazer outras experiências de outros países, não só do Brasil, mas de outros países. Vou ser um pouquinho fútil também aqui, que os brindes também são muito legais, tá? Da feira. São. Eu trouxe umas canecas, uns várias coisas assim, que, olha, eu vou também. dizer que... E meu marido foi sozinho em San Diego, e eu falei pra ele, se você voltar aqui sem um brinde, você vai... Não, ele trouxe um monte de brinde pra mim também. Mas a feira em si é muito legal. Muito legal. Se me permitir ser um pouquinho fútil, os brindes também a gente tem que olhar para essa tecnologia. É bem legal essa discussão. Assim. É um mercado diferente. Uma dinâmica de benefícios diferente. Isso abre a mente. Você sabe que a ideia do podcast, Juliana, lá atrás era a gente trazer temas de fora dessa caixa de remuneração. Tanto é que o posicionamento do Quinto Dia é esse. A gente quer falar de tudo que nos cerca, porque no fim, se você vai montar uma estratégia de recompensa, ou se você vai pensar num pacote de benefícios, ou seja lá o que for, você tem que entender a dinâmica do ser humano, da sociedade, não necessariamente... O método é importante, mas ele é um pedacinho nisso aqui. Todo o restante são discussões que a gente tem sobre como as pessoas se comportam, como elas agem, né? Exatamente. Então... eu sempre falei nos times de remuneração que eu já liderei, você tem que estar na ponta. Você tem que estar na ponta junto com o business partner, você tem que estar na ponta junto com a liderança, entendendo a área, entendendo como que as pessoas trabalham, se comportam, o que elas precisam, porque assim você, de fato, vai conseguir fazer remuneração, benefício, etc., de uma forma bem feita, assim, entender, você tem que entender, de fato, o que está acontecendo com as pessoas, né, com o seu cliente, para você fazer, de fato, um produto que faça sentido, né? Então, assim, tem que entender a dor para realmente ter um produto que faça sentido para essa dinâmica de entender a dor, acho que está muito no teu DNA, porque estou de frente para um engenheiro aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua caminhada, porque a tua última cadeira era no 5º andar, você está na Taco agora. Isso. Mas são duas startups... Posso dizer assim, a startup... A 5º andar também era na época... Agora já tá maior. Já está maior, tá se grande. Consolidou no mercado. Mas, basicamente, você disse que o entender o problema que existia e dar uma solução para ela é o que te anima, é o que te motiva, né? Sempre. Então, isso é muito interessante, porque é uma dinâmica muito contemporânea. Mas me conta, você é engenheira, você é uma mulher que tem pelo menos do ponto de vista de formação, tem uma estrutura lógica diferente do que a gente encontra no RH. Quanto de benefício você trouxe para dentro? Vai lá. Engenheira de alimentos, né? Sou engenheira de alimentos. Que ouviu a explicação do sal do filho. Fez mais sentido do que a... É mais legal, né? Do que a bem a mais verdade, legal né? do que, de fato, como é que... Da onde vem o sal. Acho que tem um potencial aí pra gente fazer sal de outras formas. Mas é interessante, assim. Eu acho que, desde sempre, eu tive esse perfil de... Quero resolver problemas de alguma forma. E aí, foi muito também, né? Na época de fazer engenharia, de gostar muito das exatas, né, física, matemática, química, etc., mas também de pensar em resolver problemas. E aí eu fiz engenharia de alimentos por N motivos, achei que era uma engenharia bacana, gostei muito do curso, pensei em fazer mecânica também na época e tal, mas aí fui para engenharia de alimentos. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, que eu fui trabalhar como engenheira de alimentos, eu gostei, mas eu pensei, não necessariamente eu preciso ser técnica. Eu quero resolver problemas, né? Então, e como é que eu resolvo problemas? Eu posso resolver aqui na indústria ou posso resolver em diversos outros lugares, assim. E aí, toda essa minha caminhada, desde a saída da faculdade, desde dentro da faculdade, nos estágios, até hoje, foi muito pensando nisso, né?
como é que eu resolvo problemas? Onde é que eu posso, de fato, impactar? Onde é que eu posso fazer diferente? E aí foi, né? Então, um tempo na própria indústria, trabalhando ali, e depois entendendo como é que eu impacto de forma diferente em outros lugares. E aí, na época, a melhor maneira desculpa, era pensar consultoria, né? Porque na consultoria você tem diversas indústrias, diversos tipos de indústria que você pode pensar, então posso fazer isso em qualquer outro lugar. E aí fiquei 5 anos, mais ou menos. Toma aquela aguinha boa. Porque a virose lá em casa pegou a semana passada. Vamos ter que fazer o corte aí da... Não tem corte nenhum. Essa tosse vai pra... É a mãe da criança de 4 anos. É a vida como ela é. A vida como ela Bora. E aí, então fui pra consultoria para trabalhar com diversas indústrias lá, e aí morei fora do país, fui para o México, que foi uma experiência fantástica de fazer consultoria também em outra língua, em outro país, com outra cultura, sempre com essa, né, sempre com esse querendo muito entender onde eu estava, o que eu podia, de que forma apoiar as empresas, né? E aí depois fui para o varejo. Fiquei um tempo no varejo, um tempo curto. O varejo é uma loucura maravilhosa, que é uma rotina insana e é muita mudança. E foi muito legal também, estruturar planejamento estratégico, depois ir para produto dentro do varejo. Mas chegou um momento que eu queria trabalhar com tecnologia. E aí era o ano que estava se falando muito sobre tecnologia, sobre as startups, e começando isso, o que é uma startup, o que é esse mundo de tecnologia. E aí surgiu o Quinto Andar na minha vida, eu entrei bem no comecinho, né? A gente, na época lá no Quinto Andar, nós tínhamos 70 pessoas, mais ou menos. Então, assim, foi começo estruturar todo o pós-contrato, na época só tinha aluguel, não era essa plataforma hoje de moradia, era resolver o problema do aluguel e era resolver todo o problema do pós-contrato. E aí lá dentro também, né? Então, como é que a gente resolve o problema, né, do aluguel depois que a pessoa assina o contrato? Depois lá dentro também a gente foi para um desafio que era criar um produto novo, que a gente brincava que era uma startup dentro da startup, que foi a gente se aventurou em começar a fazer reformas de imóveis para melhorar a qualidade desses imóveis para aluguel e tudo mais. E aí, no meio disso tudo, veio o convite para vir para o RH. E foi um convite da Érica Janine, que era líder de RH do Quinto Andar, que chegou para mim e falou assim, vem para o RH. Eu falei, como assim vem para o RH? Eu nunca trabalhei com RH. Ele passa no RH, mas não era nesse sentido, né? De perder o emprego, né? Não, porque era uma coisa assim, vai lá para o RH, né? Depois a gente fala. Não, vem para o RH. E aí... O que eu acho interessante, eu estava lendo esses dias sobre isso, sobre as carreiras, né? Foi feito um estudo de como chegar até uma cadeira de CHRO, etc. E que tem várias formas de fazer isso, né? Então, tem pessoas que fazem uma carreira inteira no RH e tem outras que passam um tempo no business e depois acabam indo para o RH. E aí, mostrando um pouco, né, de como que é isso e tudo mais. E, para mim, foi bem interessante que ela falou assim, vem para o RH, porque a gente tem vários problemas, né? Quando eu falo problema, é problema legal, é coisa interessante. Tem vários problemas bacanas aqui para a gente resolver. A gente está crescendo pra caramba e tem muitas coisas para serem desenvolvidas, pensadas, produto de RH de fato. E eu falei... E ela falou, tu tem contexto da empresa, tem contexto de negócios, consegue trazer também esse outro lado para dentro do RH. E aí eu fui surpreendida. E eu falo que, assim, as minhas 2 gestações, assim, e licenças maternidades, elas foram bem determinantes, assim, na minha vida. Eu estava grávida do Léo, tinha acabado de descobrir que estava grávida do Léo. Eu falei, minha vida vai mudar. Vai mudar. A única coisa que eu sei é que vai mudar e muito. Eu vou fazer essa mudança junto, né? Eu acho que vai ser bom, vai ser... E aí eu falei com a Érica, eu falei assim, então dá, eu fico no RH contigo até setembro, lá é de setembro, nasceu em setembro, eu fico contigo no RH até setembro, e a gente entende o que tem para fazer, como é que eu posso apoiar aqui, e depois a gente resolve. E aí eu lembro, assim, sei lá, 38 semanas de gravidez, 39, quase saindo de licença maternidade, eu chamei a Érica e falei assim, eu vou ficar no RH. Daqui 6 meses, me espera que eu tô voltando.
E aí foi uma jornada incrível que eu fiquei até hoje, né? E aí, depois 8 anos, né? Uma jornada, um ciclo gigantesco lá no quinto andar de 8 anos. E eu brinco que dentro de um ciclo de 8 tem vários outros pequenos, porque foram muitas coisas vividas lá dentro. Licença maternidade do Lorenzo tomou a decisão de não voltar da minha licença. Ia voltar em julho da minha licença, tomou a decisão de não voltar da minha licença. E aí foi quando a Taco surgiu, apareceu na minha vida, e conversei com o Fernando Gadotti, que é o CEO da Taco, e falei assim, meu Deus, tem um problema muito bom aqui para ser resolvido, né? E eu quero fazer parte disso. Então, assim, tem muito, acho, talvez essa veia, essa coisa de querer resolver problemas, entender lugares onde, de fato, eu vá fazer a diferença, eu consiga fazer a diferença. E a Taco foi esse lugar que, assim, a gente olha para o RH hoje e vê planilhas e planilhas e planilhas. Qual é o problema que vocês estão querendo resolver? Lembra o planilhão? Todo mundo tem um planilhão. Com certeza. Assim. E todo mundo... Assim, então, tem vários problemas. Você tem... Ou você não tem dados, ou você tem esses dados absurdamente desorganizados, que estão em vários lugares. Quando você consegue ter o planilhão, já é super legal, né? Então, você já foi uma evolução de não tenho dados, criei processos e agora tenho dados, ou tenho dados dispersos e agora eu consegui organizar esse planilhão. E aí tem aquela dor de eu tenho planilhão, e como é que eu atualizo o planilhão? E aí as coisas não se conversam, porque eu não tenho uma plataforma, eu não tenho um sistema que consiga conversar as informações, eu não consigo saber fazer análises que são importantes para o meu negócio, que é o meu turnover, ou eu conseguir entender o custo da minha área. E aí a ideia foi, vamos matar o planilhão. Como é que a gente mata o planilhão? Como é que a gente digitaliza o RH? Digitaliza o People Ops, o DP, né, o Departamento Pessoal. E onde é que a gente começa fazendo isso? Ninguém pensa que é na folha de pagamentos. Porque o que é a folha? A folha é onde nascem os dados. Então, assim, vamos começar pelo problema da folha. E aí, o Gadotti, né, que é o nosso CEO na Taco, falou assim, que quando ele falou isso, o mercado falou assim para eles, você está doido. Você vai olhar para a folha de pagamentos, é muito complexo. E é, de fato, muito complexo. Olha todo o E-Social, a complexidade do social, todas os milhões de sindicatos que a gente tem no Brasil. Não começa pela folha. A gente, vamos começar pelo mais difícil. Né? E porque a gente gosta lá na Taco, assim, isso está dentro do DNA, da cultura. Eu posso falar um pouco mais também sobre essa cultura que a gente tem na Taco, que é muito interessante, que conversa ela com o nosso produto, ela anda de mãos dadas, né, com o nosso produto, que é, vamos começar pelo difícil. Então, a folha é onde nasce o problema dos dados no RH, vamos começar pela folha. E aí a Taco começou pela folha, né? Então, assim, é fazer essa interface da folha de pagamentos, todo o processamento da folha, a interface com os processos core do RH, admissão, rescisão, movimentações, férias, e ter uma fonte da verdade de fato. Aqui está a fonte da verdade. Você não precisa mais do planilhão, que você vai catando dados, que você tem que perguntar para alguém, que vai demorar não sei quanto tempo para esse dado vir. Você tem que cruzar a base, junta a base, não fecha. E, assim, coisas que eu já vi em experiências anteriores dentro do RH e fora do RH como consultora, que era assim, me passa uma base de pessoas. Fulano tem uma base, fulano tem uma base. Aí o outro tem a outra base, e pede para... Então, cada um tem uma base diferente, essas bases não se conversam e a gente fica assim, tá, e aí? O que a gente usa? O que a gente usa, né? Então, a Taco vem para resolver isso, vem resolver esse problema de fato, digitalizar. A gente está começando ali pelo DP, né, pelo People Ops. E isso quando a gente falou do taco, né, do taco, que é o polvo, isso é a cabeça do polvo, né? E depois os tentáculos, gente, assim... Tem muita coisa para a gente pensar daqui para frente, mas a gente está focada hoje na cabeça do povo, nessa que a gente fala que é o centro de inteligência, que é onde estão os dados, que é onde moram os dados. E a partir daí tem muita coisa. Daí a gente começa a falar de inteligência artificial, porque eu tenho os dados ali, os dados concentrados, eu tenho os dados de fato confiáveis, que aí eu começo a olhar, beleza, já que eu tenho isso, como é que eu uso a inteligência artificial para me apoiar, sabe? Então...
Então é isso, esse é um pouco da Taco. Deixa eu tentar explorar com você. Nós temos convidados hoje aqui que, na verdade, sentem a dor do teu produto, né? Depois, acho que tem um takezinho aqui com a Dani, que é nossa RH. Ela é responsável por toda a nossa área de gestão de pessoas. E eu vou tentar agora, eu não sou um especialista no tema, eu não vivo diretamente esse tema, mas eu vou tentar desconstruir alguma coisa que eu tenho na minha mente e você vai explorando. Antes de falar de concorrentes. Quando eu falo de DP ou folha de pagamento, geralmente imagine remuneração, subsistema que já está um passo... Eu não vou dizer que é um passo à frente, não é porque um é melhor ou o outro não, mas... No processo, folha reflete uma estratégia de recompensa. Ela é como se fosse... Vamos fazer um exame de sangue? O exame de sangue é a folha, mas o que eu coloco pra dentro, se eu tô comendo hambúrguer, se eu tô comendo porcaria, é uma relação que antecede. Sim. Digamos que fosse a remuneração, esse momento em que eu escolho comer certas coisas ruins, né? Se eu fizesse essa associação. Bom, mas quando eu olho para esse tema vou vender numa empresa uma solução de remuneração. Quem é que está lá? Quando eu olho na empresa, a empresa fala, a empresa só tem um DP. Só tem o DP. Não há uma associação com algo que discute a estratégia de gestão de pessoas. Como é isso? Porque vocês estão entrando agora para dar uma solução e uma resposta para uma área em que tecnicamente ela não... na verdade ela... num conhecimento geral, no inconsciente coletivo das pessoas, é uma área que não tem tanta estratégia, é super operacional. Sim. A resposta vem para essa questão operacional, porque ao invés de eu pensar em colocar pessoas para resolver problemas técnicos, eu boto o teu sistema e faz o negócio. A própria mentalidade do planilhão é muito isso, né? Que é tipo assim, é o planilhão que vai resolver o problema, não é uma inteligência por trás, né? Acho que isso que a gente tem que desmistificar. E eu acho que tem muito disso, que por que o DP não é estratégico? O DP é absurdamente estratégico, sabe? É muito estratégico e deveria ser ainda mais. Então, assim, a Taco vem para dizer, sim, você é estratégico, não é você pode, você é estratégico. Mas o DP hoje está, a gente falou de planilhão, sobrecarregado em cima de planilhas e de interfaces com a contabilidade, com o BPO e etc. E não consegue parar para, de fato, analisar, né? E ser fazer esse trabalho de consultor com o negócio. Porque ele tem todos os dados ali, ele tem todo o conhecimento. Ele é eu falo, né, nas empresas que eu trabalhei, o DP é meu parceiro, né? Então, assim, quando remuneração, você falou de remuneração, o DP é o meu parceiro, meu maior parceiro. E aí eu trago o DP para um lugar onde ele, de fato, deveria estar, que é junto da estratégia. E a gente fala do RH estratégico, mas ninguém fala do People Ops estratégico. Né? Assim, e ele está junto, ele anda junto. E a Taco vem para esse... Olha, isso aqui não é um trabalho que você tem que fazer mais, a gente tem tecnologia para isso. Você tem que estar aqui como consultor do seu negócio. Você tem que estar com os números confiáveis, prontos, e você daqui partir para esse trabalho de consultoria com o negócio, com o time de RH junto, com o time do negócio. Então, é tirar esse trabalho que não deveria ser do DP, sabe? Então, é muito nesse sentido, sabe? De como é que... E também como é que eu ganho em produtividade. Então, a gente fala assim, né, a gente não pode contratar ninguém depois do dia tal porque está fechando a folha. Não, você fecha a folha em poucos minutos com a Taco. Você não precisa, assim, o que você leva, sei lá, 7 dias para fechar a folha, você leva aqui em um dia, você fechou a folha, entendeu? E aí, o pessoal do DP, ele vai ter outras coisas para ele fazer, entendeu? Ele vai ser, de fato, ele vai conseguir, de fato, ser estratégico. Então, traz um ganho também de produtividade muito importante e coloca o DP num outro patamar, num lugar onde, de fato, a gente acredita que ele tem que estar. Sabe o que eu imagino? Assim, uma analogia, assim. Imagina aquele guarda-roupa, que você não sabe nem que roupa que tem lá dentro. Só que, assim, você quer comprar roupa nova, só que você não sabe nem que roupa que você compra, não sabe nem que roupa que tem lá. É tipo assim, meio que organizar, fazer uma consultoria. Sabe aquela consultora que vem, assim, olha seu guarda-roupa e fala assim, vamos fazer um armário cápsula.
Sim. Sei lá, faz um negócio assim. Então você organiza pra você conseguir tomar a decisão de qual é o estilo de roupa que você vai comprar, que roupa que falta, que você... Me parece muito esse trabalho de deixa eu abrir o seu guarda-roupa aqui, deixa eu ver tudo que tem, vamos organizar tudo que tem, vamos deixar fácil da gente poder olhar e saber onde que estão as coisas, Exato. categorizar, pra você poder dar um passo à frente e pensar numa consultoria de imagem, pensar no que você vai comprar, sei lá, tipo, o passo à frente. Então é meio que organizar pra você ter visão daquilo que você tem e que já funciona super bem, que às vezes você não faz nem ideia que funciona super bem, que aquela roupa é legal, porque tá numa bagunça toda, né? Então eu imagino essa analogia, assim. Acho que é isso. E você empoderar de fato a área, né? Você dá ferramentas para que ela de fato faça um trabalho fantástico, ela de fato consiga evoluir no que tem sido feito hoje, que é sair do trabalho super operacional, que é mais conhecido, eu diria, no DP, sabe? Então, acho que tem muito disso, assim. Tem uma amiga que ela tem uma consultoria, ela faz terceirização de mão de obra. E ela tem terceirização principalmente para a área de DP, folha de pagamento. E fevereiro, isso. Agora, em janeiro, a gente foi tomar um café e ela disse, cara, você é um cara de marketing, eu queria que você me ajudasse no meu rebrand, eu queria um conselho teu e tal. Eu falei, diga, o que você tá pensando e tal. E ela me contou o que ela tava pensando. Eu falei assim, cara, eu vou dar um passo atrás, eu vou te propor o seguinte. Você já ouviu falar dessa empresa? Aí eu falei de vocês. Falei, dá uma lida nisso aqui. Será que o caminho é esse? Será que o caminho é a terceirização de mão de obra? Será que esse é o futuro do trabalho do ponto de vista do teu negócio? Eu não quero explodir essa possibilidade que está agora ou dar uma bicuda nessa vaquinha. Mas eu quero mostrar que talvez, e eu não sei, tá? Eu li a matéria da capa e eu não entrei. Hoje eu tô lendo a matéria com vocês, você vai me contar mais dela. Mas acho que ela fez contato com vocês. Sim. Tem que falar com ela, inclusive. Esse é o ponto do tipo... Será que o futuro não é esse? Porque se eu quero dar condição para uma pessoa de ser mais estratégica e você não vai fazer essas atividades porque o meu sistema vai cobrir, pronto, cara, próximo passo. Vá para outro subsistema, vai rediscutir as estratégias de negócio, vai sei lá como é o nome dessa cadeira. Sim. Então, de fato, vocês entram no mercado para dizer assim, terceirização de mão de obra nessa linha. Assim como talvez a Contabilizei. A Contabilizei também traz uma noção de contabilidade que é, cara... Eu vou te dar um valor acessível, porque os escritórios que a gente tem dentro de cada cidade, né? Você vai lá, eu quero aquele escritório específico. Aí os caras disseram, o escritório da cidade cobra 400, a gente cobra, sei lá, eles cobram 90 pau, 70 pau. É um negócio assim que você fala, caraca, como é que eles conseguem margem para negócio? A dinâmica é diferente, tem tecnologia, é um outro... Vocês entram nessa linha, eu posso usar a Contabilizei como um ponto de referência aqui, eu não sei, agora você me conta. A gente quer dar autonomia para esse DP, né? Então, assim, o DP ele tem que saber, ele não precisa usar um terceiro para ele ter a folha de pagamentos ali. Ele consegue fazer todos os processos no mesmo lugar. Então, assim, o nosso objetivo é trazer autonomia, é trazer esse empoderamento, é fazer com que, de fato, ele tenha tecnologia. Então, o nosso principal objetivo eu vou levar tecnologia. Como é que eu digitalizo esse DP? É isso, sabe? Então, esse é o grande ponto. É levar a tecnologia para dentro dessa área de People Ops. E aí, você vai entender, assim, e aí você falou muito sobre essa questão de vai mudar o trabalho, como é que as pessoas fazem o trabalho hoje. Eu acho que isso aí já está mudando, né? Isso aí vai mudar cada dia mais. Agora, com inteligência artificial, a gente vai ter que entender de que fato vão surgir novos cargos, ou os que existem hoje, de que forma que eles vão mudar, né? Então, isso para mim é uma coisa que as pessoas de RH já têm que estar olhando para a inteligência artificial como um tema de pessoas, porque, de fato, isso vai mudar. E a gente vai mudar essa dinâmica do DP, dizendo assim, DP, você vai fazer o que é estratégico, o que você deve fazer, né? Então, assim, e não perder tempo fazendo coisas que o sistema pode fazer, né? Então, não investir o seu tempo numa forma que não é produtiva, que não é... Você tem que, de fato, tá num outro
em outra discussão dentro da companhia, sabe? Você falou uma coisa na prévia que assim, ele tem que ser dono do dado, né? Dono não do trabalhar para o dado, né? Assim, porque esse planilhão me dá a ideia de que a gente está sempre trabalhando pela planilha, pela informação. Não, você tem que ser dono daquela informação, poder olhar, bater o olho e saber onde encontrar a resposta. E a informação tem que estar ali, ela tem que estar ali, ela tem que estar ali em real time, porque não dá tempo você... as coisas acontecem muito rápido, e você, não, peraí, eu vou esperar, eu tenho que mandar para alguém processar, e depois tem SLA que vai chegar até mim, esse dado, eu vou ter que analisar. A informação tem que estar ali. Eu mexi na minha folha de pagamentos, eu tenho que conseguir ver isso refletir automaticamente no meu dado, confiar nele, e aí, de fato, analisar, fazer uma análise, fazer o meu trabalho. Quantas vezes a gente já não precisou, em qualquer... no momento no trabalho, pedir, por exemplo, para a FP&A gerar o custo de uma área, porque eu quero fazer uma análise. A BP chega para o time de DP ou para o time de, sei lá, de People Ops e pede para gerar o custo, daí aí isso vai para o FP&A. Então, assim, e aí é um SLA gigantesco para eu saber qual que é o custo dessa área, por exemplo. Eu quero fazer alguma análise específica. Não, está aqui. Você quer saber o custo o quê? Por departamento? Você quer saber o custo da área em geral? Você quer fazer que tipo de análise você precisa? Está aqui o dado, ele está automático. Ou, eu lembro muito assim, de situações como, esse aqui é o turnover, mas qual foi o dia que você tirou o relatório? Né? Foi antes da folha fechar? Foi depois da folha fechar? Porque assim, tem um gap aí de tempo que dependendo... não, isso aqui foi antes do dia tal. Então, não, mas saíram mais tantas pessoas. Então, espera fechar a folha, que daí a gente vai ter o dado real. Então, o dado nunca era muito difícil fazer as análises real time, de fato, eu conseguir dar as respostas para o negócio. E o negócio não consegue, não quer esperar. Ele quer a resposta naquele momento. E aí a Taco vem para apoiar nisso, diz assim, não, você pode sim, você pode ter tecnologia dentro de POP, você pode sim ter os dados na sua mão de forma confiável a qualquer momento. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Ô, Dani, você quer sentar aqui? Eu queria que você fizesse algumas perguntas aqui, especificamente, porque eu queria agora trazer como que você enxerga isso e como você traduziria nas dores que você tem hoje. Tô falando sério, vem cá. Quer? Senta no meu lugar aqui. Não, eu vou deixar ela aqui, ó, porque eu vou fazer uma dinâmica rapidinho. E aí, enquanto a Dani chega, Dani Almeida... Não, é que ali acho que a câmera vai ter que mexer. Ela vai sentar aqui, exatamente. Me diz o seguinte, enquanto isso. Vem cá, Dani. No pitch de vendas... Por favor, senta aqui. No pitch de vendas de vocês... Quanto tempo, de fato, uma empresa economiza em trazer a tecnologia de vocês para dentro? Eu não sei se isso tem uma resposta, porque daí a gente já olharia para um percentual específico, assim, tipo, quando vocês têm essa tecnologia, vocês têm condição de reduzir, por exemplo, X% da tua mão de obra e traz mais tempo para o processo. Me conta se isso depois eu queria que a Dani dissesse um pouquinho de como ela sente as dores e como ela viria essa questão. Deixa eu fazer uma pergunta para a Dani. Dani, quanto tempo hoje fecha a tua folha de pagamentos? Quanto tempo você precisa? Hoje a gente tem um parceiro, que é o escritório de contabilidade, e ele acaba pedindo aí 10 dias antes para a gente poder fazer com tranquilidade em parceria com o nosso financeiro. Mas a gente já passou muito sufoco de fechar a folha 2 dias antes aí de mandar para banco, mas aquele negócio fica muito apertado, né? Hoje, mas é uma mudança de processo. Hoje, em um dia, você fecha a folha na Taco. Em um dia, você fecha a folha. Então, assim, é isso. A gente vê clientes com SLA, exatamente. Porque tem o SLA. Exato. Né? Então, assim, você não é dono do processo. Você não é você que está fechando a folha. E você, com a Taco, não precisa se preocupar. Os cálculos, envio pré-social, não. Isso tudo... Pela Taco, a gente faz todo o envio pré-social, tá tudo lá, tudo certinho, depois vem para você fazer o pagamento no banco. Então, você perguntou de quanto que os nossos clientes economizam. É isso. Depende da empresa, são 7, 10 dias para fechar a folha de pagamentos, que hoje você faz em um dia, assim, em pouco tempo você vai estar fazendo isso em horas, sabe? Então, tem um ganho muito importante de produtividade aí, de quanto que o time, de fato, hoje, ele vai fazer isso de forma muito mais rápida. E aí, esse tempo que ele
não está preocupado com fechar folha, porque acontece algumas vezes, né? Acontece algumas vezes de você mandar para um parceiro fechar a folha e quando volta, isso a gente escuta muito, né? Quando volta, você tem que refazer os cálculos. Ah, sem dúvida, isso acontece. Essa é uma dor de que, assim, isso acaba acontecendo, você manda para o parceiro, ele faz o processamento. Uma coisa é processamento, mas ele já sai daqui com todos os dados, vamos dizer assim, planilhados, é aquele planilhão que ó, você tem que descontar isso, entrou tal pessoa, saiu tal pessoa, ele vai lá e só vai processar. Né? E aí você volta, e aí você tem que conferir. Aí você não... tem mais 2 ou 3 dias só de conferência para dizer, não, faltou isso, algum centavo aqui não bateu, é um benefício que não está fechando com a fatura. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, como você falou, é bem operacional, e que se chegar, por isso que eu tenho interesse de conhecer... como que a gente agiliza isso, né? Exato. E essa dor que você... E a tecnologia veio para você não precisar fazer isso, entende? Então, eu acho que tem o tempo do SLA com o parceiro, mas tem o tempo interno da empresa precisar olhar linha a linha para entender se teve algum problema, se tem algum erro, porque, afinal de contas, você está pagando seu funcionário. Sim. E é muito, muito, muito crítico. Então, assim, a Taco, a gente lançou, né, para o mercado em junho do ano passado. Mas a Taco trabalhou 2 anos. A gente estava escondido 2 anos, com um time de engenharia que é muito talentoso. Né? Nosso time de engenharia é muito talentoso. Por quê? Porque é complexo. Folha de pagamento é complexo. E tem uma responsabilidade muito grande porque você está pagando seu funcionário. Né? Então, e a gente acredita muito nisso, assim, por que a gente precisa esperar 10 dias para fechar a folha e colocar o time num trabalho tão operacional que hoje eu posso fazer através de uma plataforma e assim, e a gente está falando muito do processamento da folha, mas isso conectado. Eu vou fazer uma admissão, está conectado com a folha. Porque acontece hoje? Provavelmente a Dani tenha uma planilha de admissão e aí ela tem que mandar para o parceiro. Não, planilhas diversas. Diversas. Né? Ela tem uma outra planilha de rescisão e ela deve ter uma outra planilha de férias e ela deve ter uma outra planilha de benefícios. Cada benefício tem uma planilha, então você tem 10 planilhas. E aí você vai mandando e aí essas coisas vão se cruzando. Então, por isso que a gente fala da cabeça do povo, do cérebro, do RH, que é tudo isso conectado com a folha. E por isso que... Por que a gente começa pela folha? Porque é ali que nascem todos os dados, onde os dados deveriam estar. Mas esse é um gancho que eu queria pegar, justamente, que é uma dor das pequenas e das médias empresas, né? Talvez as grandes, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso, ela já vem com um RP mais integrado e que provavelmente tenha, né? Isso de forma não tão ágil, como você está dizendo, de rodar. Sim. Mas eu não preciso de um planilhão. Eu consigo customizar algum relatório. Mas olhando para o nosso mercado ou para o nosso público, que por que a pequena e a média? E aí que eu queria te perguntar, né, que essa é uma dor. É tão complexo a folha que a gente também não quer internalizar isso. Você fala, cara, tem especialistas aí fora fazendo isso. Para que eu vou processar uma folha aqui dentro de 70 colaboradores se eu tenho alguém lá que está rodando para 300, 400 clientes? Então, como que vocês minimizam essa dor, né, das pequenas e da média, trazendo essa tranquilidade de que não é só o escritório de contabilidade que você está substituindo, mas você está dando um sistema de gestão de pessoas mesmo, que eu acho que esse é o ganho. Exato. Porque essa é uma dor quando a gente olha e fala, não, a contabilidade só faz o processamento. Mas você fala assim, mas eu quero um relatório de benefício. Não, mas eu não cuido de benefícios. Eu só cuido de folha de pagamento. Você fala, mas uma coisa não está... Eu não estou falando de remuneração como um todo. Não, não é bem assim. Cada subsistema, desde a admissão, é um processo. Cadastrar um benefício é outro processo. A rescisão é outro processo. Rodar a folha... Exato. Desculpa, com I-social é outro processo. Então, isso que eu queria também entender para a gente poder falar, né, para o pessoal como que a Taco chega fazendo esse sistema de forma mais integrada, né? Exatamente. E é interessante porque esse mercado, assim, quando a gente olha, toda empresa tem folha de pagamentos. Então, assim, sim, é um mercado gigantesco. E você começa a fatiar. E aí você chega nas pequenas e médias empresas, que é onde tem uma dor muito grande. Muito grande. E pouco vista, porque você olha muito, tô olhando para a empresa grande, mas vamos começar aqui, e é onde a Taco está hoje.
Então, a gente está começando olhando para as pequenas e médias. E é isso que você falou. Por que a gente precisa ter vários sistemas? Ou a gente precisa ter diversas fontes de dados para se conectar no mesmo lugar? Vamos colocar tudo no mesmo lugar. E foi muito isso, né? Assim, então a gente começa pela folha, mas não é só a folha. Eu preciso conectar o que a gente fala que são os processos core do RH. Então, o que é core? É core admissão, é core rescisão, é core movimentação, é core férias. Isso aí, assim, é inegociável. E a gente precisa fazer isso com profundidade e bem feito. E fazer, e ter o processamento, e ter o cálculo. E, além disso, é como que eu levo uma experiência de produto diferente. E quando a gente fala de experiência de produto, é uma experiência de produto para dentro do RH e também para o colaborador, né? Então, assim, a gente fala de software, né? De sistemas, plataformas, e aí, assim, putz, tudo muito feio. É feio, é engessado. Por que eu não posso ter um negócio super legal, que nem a gente tem no aplicativo, que a gente está usando lá o ChatGPT, a gente está usando o Instagram, que tem, putz, um design que é legal. E aí tu vê assim, putz, quem fez isso pensou em mim. E a gente falou, então, por exemplo, design na Taco, a gente é chato, assim, a gente tem que olhar e falar assim, isso tá bonito, isso tem que estar elegante, isso tá legal, isso é funcional, isso é simples. Então, assim, é outra coisa, né? Intuitivo, Intuitivo, sistemas muito complexos e, assim, eu já fiz implantação de sistema, então é tudo muito complexo, é difícil, você tem que fazer um manual. A gente sempre fala, quando tem que fazer um manual, imagina, você vai comprar um iPhone, você compra um manual junto, não é um manual com o iPhone te falando que você tem que fazer. Não precisa, porque é intuitivo. A gente fala, então, por que o RH precisa ter um sistema feio, que assim, tem que fazer um manual, tanto para o RH usar, quanto para o parceiro, né, para o cliente, né, para o colaborador usar. Então, a gente pensou muito nisso. Então, como é que eu faço isso? E também tem uma outra dor dentro do DP, né, do People Ops, que é a quantidade de perguntas. Que, assim, a galera tem dúvida. Sim. Oi, Dani, por que as minhas férias, por que veio, por que eu recebi tanto de férias? Dani, por que o desconto foi tanto? E aí a gente fez um negócio muito legal, que é o Olerite interativo. Então, hoje você recebe, o Olerite está dentro da Taco, né? Então, o colaborador, ele acessa. E aí, quem tem esse acesso é tanto, né, o DP quanto o colaborador. No aplicativo? A gente, na plataforma da Taco mesmo. E aí, você vai linha a linha. Linha a linha, você vai explodindo cada linha e tem memória de cálculo para tudo. Legal. Então, você pega férias. Então, tá. Então, quantos dias você tirou, quanto você recebeu e por quê? Né, os descontos. E não só os valores, mas como foi calculado. Então, assim, a gente escuta muito de cliente, nossa, quantidade de dúvidas, que são dúvidas muito básicas, que não chegam mais e que demandam muito tempo. Muito. Quantas áreas de DP precisam ter pessoas específicas só para ficar no atendimento ao colaborador? Exato. E também tem dúvidas do próprio DP, de por que aquele cálculo foi feito, né? E aí, assim, a gente tem, né, na Taco, consultoria trabalhista, então tem pessoas para apoiar em demandas específicas, mas muitas vezes são coisas que você pode, clicando, por exemplo, no Olerite interativo, entender, entendi esse cálculo, entendi por que desse desconto, sabe? Então, é pensar além do ser só uma plataforma, sabe? De que forma que eu, de fato, resolvo uma dor. Quando a gente fala assim, vamos pensar em mentalidade de produto. Como é que a gente faz o produto? A gente identifica uma dor. Então, assim, como é que, de fato, eu trabalho naquela dor e eu faço um produto que faça muito sentido, que traga muitos ganhos pro meu cliente, né? Então, a gente também tem esse entendimento da importância de trazer conhecimento, de deixar muito claro o que está sendo feito, muito simples, muito ágil. E hoje você... Desculpa, Fer. Até pegar esse gancho, né? Hoje é uma realidade nossa e a gente vê das médias empresas a oportunidade de ter diversos tipos de modalidade de contrato. Então, você tem um contrato seletista, mas você tem um contrato PJ, né? Essa também é uma dor que hoje, se você buscar um sistema, só vai olhar só para CLT.
Eu só sei trabalhar com CLT, a folha de pagamento, não vai saber. E aí cada PJ tem que ter a sua contabilidade e aqui a gente fica administrando. A Taco consegue? A gente tem tudo. A gente tem CLT, a gente tem PJ, a gente tem autônomo, estagiário, jovem aprendiz. Então, assim, a gente tem um cardápio importante e aí é legal, né? Porque, especialmente quando a gente fala de CLT e de PJ, normalmente, não, o PJ está aqui com o meu financeiro. PJ é outra coisa. É um mundo à parte. É um mundo à parte. E aí, quando a gente fala de novo, né, falando de dados e de relatórios, fala assim, então tá, eu quero entender o meu custo, de novo, falando de custo. Tá bom, aqui eu tenho tudo juntinho, tá certinho. O que é CLT, Hoje você tem que juntar, o que é PJ, que pega da folha uma coisa, pega da você financeiro outra. Você tira tudo. Se você quer filtrar a sua PJ, você filtra a sua PJ. Se você quer filtrar a sua CLT, você filtra a sua CLT. Porque a empresa é uma só. Sim, a empresa é uma só. E aí, de novo, né, volto no conceito de fonte da verdade. Volto no conceito de tudo no mesmo lugar. Onde nasce o dado. Onde nasce o dado e onde eu confio. Então, eu sei que tá lá dentro da Taco, eu posso confiar. Tá tudo lá dentro. Eu não preciso ficar fazendo as 1001 cruzamentos que pode eventualmente ter algum erro e tudo mais. Aproveitando esse gancho da flexibilidade que a Dani falou, eu lembro que quando foi apresentado o case, por exemplo, da Shopify, uma das coisas que o pessoal que eu estava ouvindo, a gente levou pro Comp Day lá no Rio de Janeiro, e aí entrevistamos, né, para falar sobre esse assunto Fernando. Isso, para falar sobre esse tema da remuneração flexível, né, assim. Foi um negócio, meu Deus do céu, eu não consigo nem administrar um time inteiro CLT com a mesma regra para todo mundo. Se cada um resolver inventar, mudar a cada 3 meses, como que vai receber, como é que vai ser isso aqui é impossível. Quando eu ouço você falando desse casamento e essa flexibilidade que permite de administração, eu acho que fica muito mais próximo da gente poder falar de fato sobre as tendências e trazê-las para dentro de casa, né? Exato. Para eu falar de uma remuneração flexível, eu ter essa casa mais organizada para poder, na ponta com o colaborador, ele entender que realmente tem um ganho também ali, pensando na remuneração total, né? De que, poxa, a empresa ela tem uma estrutura para poder fazer uma prática como essa e tá organizado e eu tenho certeza que tá justo também. E todos esses agentes, né? Todas essas formatos de trabalho estão todos juntos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu acho que esse é um olhar e uma palavrinha-chave que você colocou, que é tendência. Né? Depois da reforma trabalhista de 2017, já tem uma tendência de dar essa flexibilidade para as empresas, até na modalidade de contrato, de CLT e PJ. Sim. Mas os sistemas de folha de pagamento não estão seguindo essa tendência, ainda continuam no modelo velho de ser. Eu só consigo administrar CLT, e olhe lá. Exato, é muito sistema legado, né? Então, assim, como é que eu olho para frente, né? Como é que eu olho o que está acontecendo hoje? Daí a gente fala, né? A dor atual A dor atual. E aí, em cima disso, eu atuo. Né? Então, e tem muita coisa bacana para fazer ainda e para pensar. Mas tem muito o básico, uma dor que vem de muito tempo e que ninguém estava olhando até hoje. Uma curiosidade, você falou que ficou 2 anos a Taco escondida, né? Ficou. Com alguns parceiros para testar mesmo, vocês estavam em cliente, como é que ficou esses 2 anos para saber, eu consigo realmente atender esse cliente que tem essa dor? Sim, teve um período inicial de construção, de fato, né? Como eu falei, a gente gosta de fazer coisa difícil, e para fazer coisa difícil a gente tem que ter gente que goste, gente muito boa para fazer isso, então a gente ficou um tempo construindo, né, a Taco, de fato, e aí começou aos poucos, antes, né, de junho, né, então, no ano passado, no início do ano passado, começou aos poucos entrando em alguns clientes que a gente fala que são as pessoas, nossos primeiros parceiros, né, que acreditaram na Taco, e então a gente começou assim, né, trazendo um e outro, entendeu? Olha, faz sentido, a gente está preparado, a gente está pronto para ir para o mercado, que foi em junho do ano passado, onde a gente lançou de fato, né, abriu o LinkedIn da Taco, as pessoas, né, as pessoas que trabalhavam lá, que estavam escondidas, né, no LinkedIn, puderam colocar, eu trabalho na Taco e olha que legal que eu estou fazendo, é muito bacana o que eu estou fazendo aqui.
E aí depois a gente teve uma rodada de investimentos muito bacana no ano passado também, que foi uma rodada muito importante para a Taco, e daí também aí deu mais barulho, a gente teve uma visibilidade maior também de tudo que a gente está fazendo e pelos investidores que estão com a gente, investidores muito importantes e bacanas, a gente viu, olha, tem muita coisa para fazer e a gente tem parceiros importantes com a gente. Tem um mínimo nisso. de headcount para poder entrar na Taco? Porque hoje, se você vai pegar esses ERPs mais robustos, a gente tem uma quantidade mínima, né? Se você não tiver 200 colaboradores, bom, fica inviável, né? Para a Taco tem isso? Não, hoje assim, a maioria dos nossos clientes está entre 100 e 500 colaboradores. A gente trabalha com clientes um pouco menores, né? Então, assim, 50 a 100. Mas, na média, hoje, a gente está trabalhando com empresas entre 100 e 500, mais ou menos, que é onde está essa dor inicial que a gente fala, né? Então, começando nessa média de clientes hoje. Você é head de people na Taco. Vocês usam o sistema Taco dentro de casa? Usamos. E quanto que vocês palpitam também Muito. usando no dia a dia e no produto? Dizer assim, viu, ó, esse negócio aqui vocês estão falando que tá bonito, mas no dia a dia não tá. Ou então, ó, aqui tem uma oportunidade, vocês se dá esse palpite Não, também? muito. A gente usa a Taco, seria uma loucura. Não usar, exatamente. Não, a gente usa a Taco e essa cultura de produto, ela, obviamente, né, a gente tem o time de engenharia, de produtos, de design, estão envolvidos nisso todos os dias, mas todo mundo lá dentro é responsável pelo produto. Né? Então, seja eu em People, nosso time de vendas, porque é ele que está com o cliente todo dia. Sim. É ele que está sentindo a dor. Então, por exemplo, a gente está sentindo uma dor de integração. Aí o time de vendas vem, gente, integração. A gente precisa integrar com algumas coisas que são importantes. Então, por exemplo, ponto. Chega na hora. Time de engenharia, time de produto, integrações. Então, todo mundo é dono do produto lá, independente da área que seja. Que legal. Eu vou fazer uma pergunta para você. A rodada de investimentos, o dado é público, né? Foi publicado, acho, 75 milhões de reais que foi levantado, Exato. né? Eu não sei se você pode dizer a partir disso, mas qual foi o valuation que a empresa teve a partir dessa rodada? E o quanto vocês imaginam qual é o potencial de mercado que vocês têm, já que o share de mercado toda empresa precisa fazer esse processo, mas nesse range entre 100 e 500, que tamanho é esse mercado? Tá vendo? Eu tô colocando várias coisinhas ali para você. E, além do que tamanho é esse mercado, bom, basicamente o que vocês fazem, vocês não têm um concorrente, vocês estão fazendo essas multiconexões e as empresas hoje têm fornecedores separados para isso. É realmente ou tem alguém no mercado ou fora do Brasil que consegue entregar uma solução muito parecida com a de vocês? Tá. No valuation a gente não abre. A gente captou 75 milhões com fundos muito bacanas, né, como a Rebit Capital, a Andreessen, a OneVC aqui do Brasil. E a gente tem o dado, Cata, exato, eu não tenho ele aqui, mas eu posso trazer depois com calma. Tranquilo. O tamanho do mercado hoje que a gente tem, porque de fato, é grande esse mundo hoje de empresas, de médias empresas, quando a gente pensa em até 500 colaboradores. A gente está bem focado hoje num nicho que a gente fala que são os trabalhadores de escritório, né? Então, assim, não está indo para a indústria. Então, assim, é um mercado bem grande. Quando a gente pensa em concorrência, a gente tem hoje nossos clientes, eles saem da contabilidade ou saem do BPO, mas não tem ninguém fazendo como a gente está fazendo. Tem alguns sistemas legados, né? Então, assim, que fazem isso há mais tempo, mas como a Taco, a gente está iniciando isso aqui no Brasil. Quantas pessoas tem a Taco? Como que vocês se dividem? Deve ter um time de desenvolvimento bem forte, grande ali dentro. Conta um pouquinho para... Hoje nós estamos com 30 pessoas, né? Então, assim, metade desse time, mas um pouquinho mais da metade é o nosso time de tecnologia, né? Especialmente o time de engenharia. E aí a gente tem esse time, tem o time esse de consultoria, como eu te falei, consultoria trabalhista. A gente tem o time de vendas, que é um time também super importante para a gente. E aí tem people, finanças. Então, a gente está dividido aí em 30 pessoas e crescendo esse ano. Vamos aí com algumas posições abertas para continuar esse crescimento aí durante o ano, que vai ser um ano
bacana, assim. Esse 2025 temos metas desafiadoras aí de crescimento. Eu imagino. A startup tem que estar no DNA dela a condição de crescer muito, assim, escalar, né? e escalar, exatamente, que é a condição que você já tem de ter tecnologia para fazer isso, né? Se você tivesse que escolher entre estar numa empresa muito grande, departamentalizada, assim, média ou uma pequena, com esse desafio, que provavelmente a gente sabe como é também, bate um escanteio daqui, de vez em quando sobe para cabecear. É aí que os teus olhos mais brilham, você gosta desse estilo? Porque não é todo mundo também, né? Não dá para fazer uma proposta de entrar num desafio desse, né? Não é todo mundo, não é. E é um desafio interessante de contratação isso, né? Porque a gente fala, tem uma coisa que a gente olha no processo seletivo lá na Taco, que é o DNA de startup. Você tem que ter o DNA de startup. Você tem que querer começar as coisas com pouco contexto, do zero, criar e ter... E tá tudo bem não ter o playbook lá certinho para você. E tem pessoas que estão acostumadas a ter o playbook e querer um plano de carreira estabilizado. E, assim, dentro de uma startup você pode fazer diversas coisas. Eu tô com o chapéu de people, mas assim, eu sou PMO de N projetos lá dentro, de outras coisas que a gente tô apoiando a fazer. Então, né, eu comentei que a gente vai estar no Conar esse ano, tô lá, fechando o Conar, definindo como é que vai ser o Conar, né, mesmo sem ser a pessoa de marketing. Então, eu acho que tem muito do perfil. Não sei, hoje eu não me imagino numa empresa super grande, departamentalizada e tudo mais, porque eu estou muito feliz onde eu estou e eu acho que tem muita coisa para fazer aqui, né? E vem muito do meu DNA de startup, de querer fazer isso. Mas eu acho que não tem certo e errado, eu acho que depende o que cada um gosta e tá a fim de fazer. Mas é interessante que tem muita gente que vem de empresas maiores e que fala assim, agora eu quero ir para esse mundo de startup, quero entender como funciona. Ainda Exato, mais você que falou, assim. né? Teve filho, e aí é uma outra oportunidade, às vezes até de inovar e falar o que eu aprendi com a maternidade, né? A maternidade muita coisa. Muita coisa. Pós-graduação, né? Eu Não me matriculei meninas? vai fazer 6 meses que eu tô nessa pós aí. Não, assim, é impressionante. Você aprende a ser mais resiliente, a como você, de fato, tem pessoas dependendo de você e como é que você olha para essas pessoas e, assim, nossa, elas dependem de mim e elas estão se desenvolvendo e eu ajudo nesse desenvolvimento. E então tem uma responsabilidade diferente, assim. E quando a gente fala de trabalho, como é que eu priorizo as coisas corretas no trabalho para eu chegar em casa e ter tempo de qualidade em casa também. Então, acho que a maternidade traz vários aprendizados. E é fantástico, assim. Eu sempre falo, assim, que você tem que chegar em casa muito, muito, muito feliz. Eu falo, eu preciso chegar em casa porque tem 2 pessoas que são as pessoas mais importantes da minha vida e eu tenho que estar bem. E para eu estar bem, eu tenho que estar muito feliz no meu trabalho. Não tem como. Assim, eu passo muito tempo no meu trabalho com várias pessoas todos os dias. E eu levo muito dessas pessoas para dentro da minha casa. Claro, essa energia que se eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, se não é legal o ambiente de trabalho que eu estou, eu não vou levar isso para os meus filhos, entendeu? Então, assim, para mim, isso é fundamental, Eu olho para eles e falo, eu estou no lugar certo, porque eles estão vendo a mãe deles feliz, realizada, eu vou ter histórias muito legais para contar para eles, eles vão ter orgulho, que nem eu tenho orgulho dos meus pais. Então, assim, as coisas elas estão muito conectadas, né? De realização do trabalho com realização pessoal. Você falou muito de empoderar o DP, né, para decisões estratégicas. Eu não sei quanto isso na construção de marca teve também, mas eu fui pesquisar aqui umas curiosidades do povo para ter certeza se eu ia falar o negócio certo. Mas ele é um dos animais que mais tem neurônios ou células cerebrais. E ele tipo, quase se iguala com os cães e tal. Mas que a maior parte desses neurônios não tá na cabeça dele, né? Como nos cães, por exemplo, né? Tipo, tá nos tentáculos.
Então, tipo, o quanto também o dado, essa cabeça do RH, essa coisa, mas o quanto os tentáculos são importantes, né? O quanto que tá na ponta ali também tem passa uma informação, um dado que não é só o dado por si só, mas uma sensibilidade, uma riqueza de informações que também contribuem para esse processamento no cérebro depois, né? Não, o polvo ele é um animal fantástico, né? Sim. Então, assim, tem aquele documentário do Netflix, vocês viram o Professor Polvo? Não. Sério? Não, vou ter que procurar aqui. É fantástico. Que é um mergulhador que ele faz amizade com o polvo. E aí, todo dia, ele vai nadar. Professor Polvo. Professor Polvo. Todo dia ele vai nadar e ele encontra... E, de fato, eles criaram uma relação. Ele criou uma relação. É fantástico, assim, eu tenho pessoas próximas que pararam de comer polvo, inclusive, depois que viram esse documentário. Então, se você gosta muito de comer polvo, eu gosto, vou ter que talvez não assistir. Não acho que pegar o polvo. É só você não fazer amizade e botar nome em sabe? Você deixa quieto, assim... Eu continuo comendo polvo, mas é fantástico. O polvo, ele é um animal muito interessante. E também, isso foi um dos motivos, né, pelos quais... A taco tem esse nome, né? Então, assim, esse animal é um animal inteligente, ele é diferente, ele tem muitas curiosidades. Ele é brincalhão, porque a inteligência nisso também, né? Tipo, Sim. Ele é um animal que ele brinca, ele se diverte, ele tem uma questão também, assim, acho que é... E tem esse dos tentáculos, então, assim, eu tenho o cérebro do polvo, né? Então, assim, que é onde... processo muita coisa, a gente faz esse deparo aí, estou processando aqui essa folha de pagamento, estou com esses processos core aqui dentro, mas eu tenho esses tentáculos que eu vou fazer várias coisas depois disso, né? Para onde que isso vai? Foi fantástica. Exato, como é que eu conecto isso? E não só com o RH, como é que eu conecto isso com o meu financeiro? Isso. Né? Então, dali a pouco eu vou estar olhando como é que eu faço um headcount plan bem feito. Então, tem vários o polvo, ele nos traz muita essa flexibilidade da gente poder fazer várias coisas depois de ter investido aí no core da cabeça do polvo, né? Eu acho legal isso que ela trouxe, porque vivendo um mundo, né, às vezes de um corporativo grande, o DP sempre ou pelo menos eu tinha essa visão, né? Ele é o trabalho o mais operacional. Então fica ali, né? Vamos terceirizar, deixa ele, não é estratégico. Mas com essa visão que você trouxe, de que tudo começa por ali, eu trago justamente, quando vocês trouxeram o polvo, para mim fez muita conexão, porque é da folha de pagamento que eu levo para um benefício, Sim. que eu levo para um financeiro, que eu levo para um cálculo de controladoria para saber o custo das áreas. Quer dizer, é dali que eu ligo todos esses tentáculos com diversas áreas da empresa. Exato. Mas essa visão, muitas vezes, é marginalizada para dizer, o pessoal do DP é muito... só tem que cumprir obrigações trabalhistas. Liga com o E-Social, liga com o pessoal do SESMIT e pronto. Esse é o básico. Super complexo, gente. Assim, eu falo, times de DP, é complexo, é difícil. Muito. E aí, a gente vê muita gente no DP querendo sair do DP. Então, assim, tem pessoas fantásticas que já trabalhei do DP que foram para remuneração e está tudo bem. Mas em alguns momentos, pela falta de valorização. Exato. Porque acabou, né, em alguns momentos, em algumas empresas, se tornando uma área muito operacional, com pouca voz estratégica. Então, quer saber? A estratégia está lá no time de remuneração. Exato. O time de remuneração, eu acho péssimo isso. O time de remuneração olha para a estratégia e o DP vai lá e operacionaliza. Né? Então, assim, de que forma que eu olho para o DP e falo assim, é muito relevante o que você faz, é muito relevante. Vamos, de fato, levar a tecnologia para dentro do DP e vamos todo mundo crescer junto, sabe? Então, me anima isso, assim, me anima. Acho que... Eu vou fazer um comentário que talvez, se alguém do DP ouvir de uma forma, se ele não interpretar direito, ele vai me odiar. Mas eu vou comentar, porque talvez seja utópico pensar que, de fato, ele tenha que... Eu vou colocar um contraponto aqui e a gente discute. Que ele tenha que ser estratégico, porque eu não sei se necessariamente é ali que algumas decisões são tomadas. Vamos pensar, por exemplo,
é como o sangue, ele é fundamental. Eu não estou dizendo que ele não é fundamental, mas algumas decisões não partem do próprio sangue, se eu posso continuar nessa analogia. Por quê? Imagine que a empresa diz assim, vamos fazer uma análise contábil e a projeção que eu tenho é, a minha empresa não está trazendo as margens que a gente acha que são as adequadas, certo? Ninguém vai dizer assim, cara, DP, vem cá, senta aqui, eu preciso melhorar as minhas margens. Não porque ele não tenha resposta. O sangue que passa por ele pode me dar uma resposta mais rápida, e é isso que eu preciso. Porque de fato decidir, e aqui é o ponto da estratégia, e por isso eu conecto com a utopia, porque o ponto de decidir fala assim, cara, eu preciso enxugar o meu time. Enxugar o meu time, ele não vai de fato, nem a área de remuneração vai falar isso. Porque a área de remuneração, ela vai me dar um subsídio para pensar, cara, eu preciso enxugar o time por quê? Porque a minha folha representa X% da minha receita e um executivo ou os acionistas estão dizendo que ela tem que representar X menos da minha receita. Então agora nós vamos tomar uma decisão em conjunto. É óbvio que dentro do processo o cara de remuneração vai ter que pensar, puxa, quem são os mais caros, quem não são? Não que ele vai bater ali e vai dizer assim, aqui nós vamos resolver por esse caminho. Não, a gente tem outros players. Eu acho que a estratégia ela é um conjunto de coisas em que algumas cadeiras específicas precisam tomar algumas decisões, né? Então, de fato, vocês concordam? O que vocês pensam disso? Porque eu não quis causar uma intriga, mas eu quis, de fato... Mas é como a gente enxerga o papel do RH, e vou falar de forma geral, colocando o DP junto do RH, tá? Que às vezes o DP está no RH, às vezes está no financeiro, mas colocando todo mundo junto. Qual que é o papel? Qual que deveria ser o papel? É o papel de consultor, é o papel que eu tenho que estar junto do negócio. Então, assim, pode estar passando por ele os dados, as análises, mas ele tem que estar junto. Porque ele tem o ownership daquele assunto, entendeu? Ele sabe falar sobre aquele assunto. Então, quando ele para de fazer esse trabalho operacional, ele tem tempo para sentar junto com o gestor que vai tomar a decisão de fazer algum corte, de fazer alguma mudança de estrutura, e ele vai ter propriedade para discutir com o gestor sobre aquilo. E ele vai estar empoderado com os dados, com as análises, e com, de fato, ele poder influenciar, né? Então, eu acho que hoje o que acontece é isso. Por que não é visto dessa forma? Porque a pessoa está lá sobrecarregadíssima, fazendo cálculo, revisando o cálculo para mandar para alguém e não está na mesa sentado junto com os tomadores de decisão. E o RH tem que estar sentado na mesa junto com o tomador de decisão. E só vai conseguir fazer isso se, de fato, tirar esse operacional que hoje a tecnologia vai apoiar, né? Então, já está mudando, muitas empresas estão mudando esse papel, e assim, e não é simplesmente o RH levar o dado, esse dado tem que estar disponível para o gestor. Né? Então, assim, não é, RH, me traz tal coisa, RH, faz uma análise, vou fazer turnover. RH, faz uma análise de turnover para mim. Tá aqui, o turnover está aqui. O que eu vou fazer com você? Eu vou ajudar você a olhar para esse número e entender o que está por trás disso. Qual que é a estratégia que, dado que a gente tem um alto turnover nessa área, o que a gente vai fazer? Vamos entender quais são os problemas da área. Quais são as ações que a gente pode tomar para reverter? Ou tem um problema de custo. Onde está esse problema de custo? É uma questão de estrutura? Vamos chamar a remuneração? Vamos entender. Então, o RH sai desse papel de eu estou aqui, ou eu estou aqui só operacionalizando, ou eu estou aqui te passando a informação e você toma a decisão para... Aqui, a informação está dada. A informação é sua, a informação da empresa. Eu estou aqui para te apoiar, para a gente tomar juntos a melhor decisão. E eu sou o expert aqui que vou te apoiar. Eu acho que isso é fundamental. Assim, tem empresas já fazendo isso, e isso é o futuro, de fato, do RH. Concordo. E Emery, eu acho que pode ser um facilitador, né? Ainda se não até porque a área de remuneração precisa muito da área de DP. Sim. Muitos dos relatórios vêm de lá, e muitas vezes a decisão estratégica volta para o DP para dizer, isso é possível fazer? Né? Na hora de desligar, quais são os impactos que eu tenho, quanto vai custar isso? É o DP quem vai te dar essa informação. Exato. Não é a remuneração que vai dar isso para o negócio. Então, essa parceria, ele se facilitar, estar mais próximo, talvez aí sim a informação chegue mais rápido, porque remuneração pode estar ali junto do negócio, dizendo, é isso que eu quero ter. Mas ele vai voltar lá para o pessoal da Folha dizendo assim, me traz esse tipo de relatório, eu quero isso, quero aquilo. Voltar para o pessoal da Folha
esse voltar para o pessoal poderia ser uma interação direto da plataforma com o chat? Porque, de fato, essa pergunta que o cara de remuneração vai fazer é, cara, essa é a possibilidade dentro da nossa lei específica ou dentro de algum... Acho que esse ponto seria um caminho, né? Outra coisa, deixa eu te perguntar. Na plataforma de vocês, há integração com alguns outros dados contábeis? Por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista... Teve uma presidente de uma empresa específica, cliente nossa, ela me mandou uma mensagem e falou, Emerson, você tem uma referência para mim para entender qual é o percentual da folha dentro do meu segmento que é o mais adequado? Eu queria entender como está a média. Eu falei, pô, boa pergunta e tal. Eu não tinha aquela informação na hora. Mas suponhamos que vocês estão conectados com esses outros subsistemas que não necessariamente são de RH, a ponto de esses insights que você está me dizendo agora que vai tornar esse cara de folha mais estratégico sabia que a tua folha hoje ela tem uma representação com relação à receita de X% e hoje você está enquadrado nesse percentil de mercado? Vocês são conservadores com relação a isso, vocês estão extremamente arrojados. Esse tipo de insight é possível vir na plataforma? Talvez não hoje. Hoje não, mas hoje você vai ter disponível exatamente o dado pronto para você saber qual que é o percentual hoje da sua folha. Então, você consegue ver o dado. Né? Então, você tem a informação. Eu vou te dar exatamente a informação de qual que é o custo da tua folha, independente de qual recorte que você quer que seja feito ali, né? E a partir daí você vai trabalhar em cima com outras análises, com benchmarks e etc. E usar a AI provavelmente para te apoiar nisso. Legal. A gente tem muita pergunta aqui, né? Você veio meio preparada, assim, já. Não sei, vamos ver, né? Não, mas a gente tá estressando muito nisso, mas é bem interessante. Qual é a velocidade de atualização de vocês? Curiosidade aqui agora, né? Porque você disse, cara, vocês usam em casa e levantam a mão e dizem assim, cara, isso aqui não tá legal. Como que vocês têm essa dinâmica de atualização o tempo inteiro, assim? Tudo muito rápido, assim. Eu acho que tem alguns pilares para que isso seja possível, tá? E aí eu vou voltar pro RH, que é talento. Talento, assim. Na Taco a gente tem... talento é muito, muito, muito importante, como de fato a gente traz as melhores pessoas para o time. E para a gente ter velocidade, a gente tem que ter talento, a gente tem que ter alta densidade, né? Se fala muito de densidade de talentos, então tem que ter uma alta densidade de talentos. Então, talentos com tomada de decisão rápida e ágil. A gente hoje está num formato presencial, flexível, então tem total flexibilidade, mas a gente gosta do presencial nesse momento de empresa que a gente está, que é isso, né? Então, assim, a pessoa de vendas está numa call com algum cliente, vem e traz o feedback, a gente está testando, a gente está numa implantação com o cliente, nosso time de relacionamento está tratando alguma questão também com o cliente. Isso chega muito rápido e a gente desenvolve, né, faz um roadmap, né, de desenvolvimento e consegue também priorizar, repriorizar muito rápido, porque a gente está entendendo quais são as dores agora, o que a gente, né, precisa fazer, tem alguma coisa que tem que entrar primeiro do que outra. Então, assim, a gente até fez uma retrospectiva aí do ano passado, e agora a gente fez semana passada do mês de janeiro. É muita coisa que sai todo mês de coisa que a gente está melhorando, colocando novidades dentro da plataforma. Então, é isso. Assim, olha, a gente, por exemplo, em algum momento, a gente começou a conversar com clientes que tinham muitos autônomos. Vamos colocar autônomo dentro da Taco. Então, isso essa tomada de decisão, ela é muito rápida, porque a gente entende que é necessário, que é importante. Legal. Bom, poxa, primeiro parabéns, né? Porque eu acho que você ter uma ideia muito boa é o princípio de tudo, mas é óbvio que não significa nada uma ideia muito boa. Vocês deram um passo. Uma ideia muito boa se transformou em algo que vocês materializaram e mostraram ao mercado e disseram, quem acha que esse sonho de fato tem potencial para conquistar muito? Cara, ninguém... Uma rodada de investimento levantar um valor como esse, tipo... Muita gente grande acreditou e falou assim, cara, isso tem muito potencial, né? Então, olhando para longo prazo, né? Isso aqui não é agora, só para o agora. É olhando assim, eu vou investir porque assim, tem um potencial, tem muita empresa que precisa de vocês e a gente está olhando para, de fato,
longo prazo. Como que a Taco vai estar aqui, não pelos próximos 5 anos, mas pelos próximos 30 anos. Legal. Exato. E eu vejo esse potencial. Você falou assim, de mercado. Eu não tenho agora de cabeça por número de funcionários, mas empresas que faturam entre 3,6 milhões e 300 milhões, que para o BNDES, essas são as médias empresas, nós estamos falando em 60 mil CNPJs. Imagina. 20% do PIB. E quando eu olho para essa fatia, é a grande parte dessa fatia de 100 a 500. Né? Então, cara, existe um potencial enorme aqui dentro. Tem, cara. E assim, é de um problema que não é opcional. Cara, a gente luta no mercado porque remuneração, ela não deveria ser. De fato, alguém tem a intenção de pagar um salário para outra pessoa, mas nem sempre ele trabalha uma estratégia para fazer isso. Agora, no caso de vocês, não há escolha. Se eu não fizer esse procedimento corretamente, a minha empresa não existe. Isso. Eu preciso reportar isso, o governo ele ganha com essa história. Então, Exato. eu não tenho como dizer assim, ó, esse ano eu não quero tocar no assunto remuneração, deixa as coisas rolarem como estão. Não, cara. Ou eu resolvo esse problema, ou eu resolvo esse problema. Então, eu do lado de cá, se fosse um investidor, eu também olharia com bons olhos e diria, cara, isso tem muito potencial, porque nós queremos cada vez menos colocar a mão em coisas operacionais. E é por isso que eu indiquei a minha amiga que falasse com vocês, porque eu disse, cara, eu acho que o futuro não é por aí. Eu acho que o futuro é tecnologia. E agora é a condição que, se a gente olha... Eu tô nesse mundo de remuneração há 11 anos, 12. Mas eu sou um garoto nesse negócio aqui. Mas quando eu olho, eu vejo o Robinson dizendo, por exemplo, trabalhava em Jundiaí, na SICA, em Jundiaí, tipo, cara, uma área de remuneração lá que tinha, umas 30 pessoas. Tipo, caraca! E aí você vê o advento do planilhão, que é o Excel, você sai de 30 para 5 e, cara, era a tecnologia que resolveu a vida de muita gente, ficava fazendo cálculos e mais cálculos nas mãos. E hoje as pessoas estão fazendo outras coisas. Outras coisas. Super legais. Eles reinventaram o seu próprio trabalho. Né? Então, eu acho que é sobre isso. É sobre reinventar o que eu faço. Não é sobre vamos cortar. É sobre como eu reinvento o que eu estou fazendo. É exatamente esse ponto. E você sabe que nós não vamos... Eu não quero me estender contigo nisso, mas quando eu olho para a inteligência artificial hoje e o movimento todo que acontece ela vai dar condição dessa área de 30 virou 5 pessoas e essa área de 5 pessoas vai se transformar em uma área de uma pessoa. Só que o emprego não deixa de existir. O que aumentou de lá para cá foi produtividade. Sim. Porque de 30 para 5, eu tenho condição de fazer mais coisas e mais negócios têm condições de ter mais velocidade e tudo mais. É óbvio que isso necessita uma adaptação. Eu acho que a virada tecnológica que nós tivemos dos anos 90 para os anos 2000... ela vai ser muito diferente do que a gente tem agora com inteligência artificial. Porque isso exige da gente a condição de fazer as perguntas adequadas, de trazer a influência, que é esse ponto que nós estamos dizendo agora. Cara, de posse dessas informações e de alguém que cuidou de todo o processo, me restou 7 horas no dia. O que eu faço com elas? É um processo investigativo grande, né? Que é talvez o momento em que vocês, trabalhando nessa virada, começo agora a ensinar esse cara a pensar e fazer outras perguntas que até então não estava no portfólio. Né? Exato, exatamente. Nossa, quando a gente for falar de inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo e vai acontecer muito mais rápido do que qualquer outras mudanças que a gente viu no mercado de trabalho. Então, para mim, vai ter uma mudança, já está acontecendo uma mudança drástica, que é isso, como que você pensa o seu trabalho hoje com inteligência artificial. O que você está fazendo hoje? Né? De que forma você está usando ela? E né, lá na Taco a gente usa muito, e é muito... todo mundo repensando. Eu poderia estar fazendo isso de outra forma? Né? Utilizando a inteligência artificial? Então, vai mudar. A tecnologia veio para, de fato, repensar formatos de trabalho que eram feitos até hoje, que a gente vai ter que se reinventar e vai ser muito bom. Desculpa te interromper, mas assim, eu não usei ainda, mas eu estou querendo muito usar o Deep Research da OpenAI, mas ele está, acho que $200 a licença, uma loucura. Mas eu estava escutando um podcast essa semana falando o que ele consegue fazer. Então, assim, era do Pedro Doria o podcast, bem legal, ele falando assim, eu perguntei para ele contar a construção de marca da Taylor Swift desde que ela começou até hoje. Né? Então, assim, aí foi lá e o Deep Research trouxe todo... ele pediu para colocar isso no formato de um artigo de Harvard.
E aí veio um formato do artigo de Harvard de toda a construção de marca da Taylor Swift. Enfim, né, com uma riqueza de dados e de fontes. Então, você consegue, de fato, tem um aliado ali. Aí se fala muito dos super workers, né, que são as pessoas que, de fato, vão começar a usar a inteligência artificial de uma maneira para potencializar o seu trabalho. Sim. E aí, assim, pra mim, não tem volta. Você tem que usar ou tem E não que ficar usar. perguntando se o Hilari Larie é do demônio. Não. Como a gente começou essa conversa. Mas é legal também. Dá pra perguntar coisinhas assim pra... Mas olha que interessante isso que você tava falando. Curiosamente, essa semana eu recebo um WhatsApp de uma pessoa que não tava na minha lista. Pô, Emerson, tudo bem? O cara eu não vou falar agora, porque eu estou num processo de descobrimento com relação a isso. O cara se apresenta, tal, eu falo, eu também me apresento, bom dia, papapá. E daqui a pouco ele fala assim, cara, pô, eu queria te convidar para fazer um treinamento comigo, tal. É uma consultoria de branding, uma agência assim e tal. E queria que você trouxesse, porque você é responsável por isso na carreira, tal, e você topa a gente passar eu queria fazer uma mentoria contigo. Caraca, tipo assim, por que alguém vai me escrever? Cara, eu falei, é um ser humano. Pô, se for a máquina que tá escrevendo, tá muito maneiro isso aqui. Tá maneiro. Falei assim, eu dei mais corda. Eu falei, quero ouvir mais. Por que você escolheu a gente? E aí vem o ponto que você acabou de falar agora, que eu achei curioso pra caramba. Você não vai acreditar. Mas o cara falou assim, cara, eu escolhi a carreira pelo seguinte. Eu acompanho essa marca. E vocês passaram por um processo de rebranding. Eu falei, cacete. Peraí, isso não é fácil. Se a máquina está trabalhando, algum outro recurso fez essa leitura, porque a gente não colocou, por exemplo, uma notícia na internet e falou assim, cara, igual o Itaú fez o processo de rebranding, e ele escreveu, sobre isso. Nós trabalhamos de forma um pouco sutil. Temos uma landing page para isso, tal, mas quem percebeu o rebranding é quem se relaciona com a gente ao longo do tempo. Eu falei, vou dar mais corda pra isso. Porque até então você tá em dúvida se é um humano ou se é uma máquina. Se é um humano ou se é uma máquina. Tá. Porque, primeiro assim, tudo na vida não existe almoço grátis. Então, tipo assim, eu falei assim, cara, qual é que é desse cara? Porque aí eu fui no LinkedIn, olhei tudo e falei, cara, interessante. Interessante. Eu acho que eu me interesso, assim. Minimamente eu já curti a ideia. Mas por que a gente? E como é que você... Qual é que é esse processo do rebranding? De onde você tirou isso? De onde você acompanha e tudo mais. Então, eu estou alimentando o negócio, por quê? Porque talvez essas pesquisas profundas que a gente tem, por exemplo, nesse módulo que a OpenAI tem, e outros também têm. A questão é quanto nós de mercado ainda temos acesso ou não a determinadas coisas. Sim. Né? Faz um trabalho que, se o cara acertou tão desse jeito e até então nenhum ser humano interagiu, ele tá de parabéns, porque o papo tá muito legal. Eu acho que tem um ser humano por trás disso. Tem, ele vai ser mais assertivo na abordagem com você. Exatamente. É isso. Eu quero testar um negócio. Eu quero passar por isso para dizer assim, cara, eu gostei, porque se eu tiver condição de fazer a mesma coisa com os meus leads, o meu potencial de venda vai para as alturas, cara. Sim, sim. O tempo inteiro ele acha, não que eu tô enganando o cara, mas o que eu quero dar é a sensação para ele que lá atrás, quando a gente começou a interagir com os chats que eram automatizados, era tipo assim, facilitava a minha vida, não tinha nem a opção que você queria. Você quer um nervoso que tem, mas você quer resolver um problema que não tem opção. A gente escutou essa semana, a gente estava discutindo lá na TACO, a gente discutiu essa semana, contaram pra gente de uma empresa que usa inteligência artificial no processo de vendas e ele pega todas as calls, né, os e-mails, todas as interações de vendas que teve com aquele cliente. E aí a empresa pergunta, me fala, imagina que você está na mesa de decisão, de tomada de decisão para contratação ou não desse serviço ou desse produto. Quem é a pessoa que está fazendo as maiores objeções e quais são essas objeções? E como que eu lido com essas objeções? E ele traz. Olha, é o Emerson. O Emerson, as dores do Emerson é essa. Você pode contornar dessa forma, assim, assado. Então, assim, já está usando. E aí, o que eu faço? Putz, o meu time de vendas vai ser ainda mais assertivo do que ele é hoje, por exemplo. Então, assim, usos tem aos montes aí que a gente vai começar a ver cases fantásticos, né? Cara, eu fiquei encantado e disse, se isso acontecer de fato, eu só tô pensando que 5 anos talvez ainda seja... Eu tô estimando demais e eu acho que em menos tempo a gente vai ter esse negócio. Mais rápido que você imagina. Você tem toda uma estrutura de vendas
com 95% de automação até o momento que alguém diz, que eu não sei, você passa por isso, todos nós já passamos, eu já peguei avião para pegar na mão de uma pessoa lá em Curitiba e, tipo, o cara olhar para mim e falar, legal, tipo, tô muito propenso a fechar a proposta com você, chegando lá em São Paulo, provavelmente seu e-mail tem uma resposta, aí você chega, o cara, pô, meu, fechamos, eu falo, Cacilda, tipo, cara, eu acordei às 4 da manhã, entrei no avião, apertei sua mão, voltei no outro avião e, tipo... Era isso que esse que eu precisava. Só que o processo todo de construção que eu levei dias e horas, essa máquina pode fazer do ponto de contornar objeções e fazer tudo, assim, sabe? A melhor explicação que eu vi dessa transição do mundo do trabalho é assim, não é minha, do Yuval Harari, mas por exemplo, um cara que dirigiu uma charrete, eu não sei o que ele fazia, conduzia uma charrete, numa jornada de avanços de tecnologias, ele aprendeu a dirigir um carro. Mas a função ainda era a mesma. Ele pilotava algo, ele conduzia algo, ele passa a conduzir outra coisa, mas a função é a mesma. Aí um cara vira um Uber e não basta só ele dirigir muito bem ou ele saber dirigir um carro. Ele precisa oferecer um serviço. Então ele precisa saber o ar tá bom, você quer conversar ou não quer, ou tem uma balinha aí, ou de repente montar até uma lojinha, né? Tem um monte de caso, né, de Uber que tem uma lojinha dentro com coisas que você precisa, sei lá, tirar o esmalte, sei lá, tem lá acetona dentro do Uber. Ele oferece um serviço. Então, é esse cara que, de repente, usou uma inteligência artificial para te abordar nesse contato comercial, mas ele não é só um bom vendedor ou, sei lá, um bom comunicador. Ele não manda uma mensagem muito bem, porque isso ele já fazia antes da inteligência, talvez, né? Mas ele usou isso para poder oferecer um serviço melhor, né? Então, essa evolução do mundo do trabalho foi a melhor explicação que eu vi, assim, para entender com menos desespero de que, tipo, vai todo mundo morrer sem emprego e os robôs vão ficar sozinhos aqui no mundo, sabe? Não, da gente entender como que a gente evolui junto. Como aliado. E aí, voltando pro RH, é isso que a gente falou do RH como consultor, do RH na mesa de decisão. Porque ele vai ter a inteligência artificial para apoiar ele para fazer as análises, para tomar decisão, sabe? E aí, ele sair desse trabalho operacional, que muitas vezes está sobrecarregado, e, de fato, né, eu acho que é o que mais se gosta de falar, que é ser o RH estratégico. Ser o RH estratégico é o RH que está junto com o negócio, é o RH que conhece o negócio, que entende do negócio, que sabe falar sobre o negócio. E aí, junto com a inteligência artificial, ele vai conseguir ter tempo, ele vai conseguir parar, analisar, pensar, para trazer, de fato, os melhores insights, as melhores recomendações para o negócio. Só preciso fazer um disclaimer aqui. Eu falei do Yuval Harari, mas se você for ler, ele é meio apocalíptico nesse sentido de que vai dele. Mas, assim, é só uma visão que eu tive de um posicionamento dele, mas se você for ler, de fato, você vai ver que ele realmente tem uma crítica pesada sobre a inteligência artificial, mas só um disclaimer. Eu gosto disso. Nós vamos entrevistar um cara aqui que chama Charles Bezerra, ele escreveu um livro que chama A Inovação Holográfica. É a condição da gente olhar para as coisas que a gente cria de ângulos diferentes. Isso é muito difícil, porque temos características humanas, jeitos de se comportar, né? Mas, basicamente, o que ele faz como crítica é... Imagina quando o homem criou o plástico. Sensacional, certo? A gente embala tudo, comida, faz de tudo ali, facilita muito a vida, a logística do planeta. Mas ele olhou para aquela criação de um ponto de vista. Não do outro de como eu retorno, como eu desconstruo isso aqui e reciclo, ou como eu dou velocidade. E como eu não jogo isso nos aterros sanitários e o negócio demora sei lá quantos anos, porque a gente nunca viu um plástico, desde quando foi criado, se de fato ele tem os centenas de anos para ser decomposto. Eu tenho um jeito, se você botar o primeiro plástico criado tá dentro de um aterro sanitário até hoje. Tem um jeito de fazer o plástico desaparecer. Você faz uma marmitinha na Tupperware, manda pra alguém, você nunca mais vê essa Tupperware voltando. Nunca. Vai para o mundo das Tupperwares. Mas você sabe que a crítica o CEO da Microsoft também escreveu recentemente um livro sobre isso. A inteligência artificial, nós olhamos agora e colocamos na mesa vários pontos bons. E a condição de crítica da inovação é para olhar por outros lados e dizer assim, tá, do ponto de vista do que nós evoluímos tecnologicamente, e é muita coisa e tão pouco tempo, o que de fato isso agrega para a vida do ser humano, do ponto de vista da gente ter hoje pessoas com doenças mentais assim, aos montes. A gente olha para o mundo das empresas e as pessoas estão estourando tudo. Então, que tanto a tecnologia que nós fizemos deu condição da gente melhorar como ser humano e dizer assim, cara, eu vou dar a vida melhor para as pessoas. E por que isso não acontece? Bom, eu não quero ser apocalíptico e acabar essa conversa de um jeito. Mas o que eu quero dizer agora... Essa pergunta é complexa. É complexa, mas o ponto é...
eu acho que a condição que nós temos já de tecer uma autocrítica ou uma crítica de fato a esse tipo de coisa que acontece é o potencial de inovação que existe para vocês ou para qualquer um. Alguém um dia sentou e falou assim, cara, que problemão é esse? Você tá entendendo? Que se é uma área que tá há tantos anos e faz isso, por que alguém não disse assim, cara, deixa eu resolver esse negócio aqui? Porque é difícil. Exato. E aí é o difícil. ponto que o Charles fala, que ele diz assim, ó, chegar no simples exige o mergulho no complexo. No complexo. E o que as pessoas querem hoje? Pô, deixa eu ir pro TikTok e deixa eu assistir um videozinho de X segundos. Cara, vamos ler um livro de 600 páginas? Você tá maluco, bicho. Eu não quero ler um livro. Vamos resolver um problema como esse? Eu preciso de um cara mergulhar 2 anos dentro de uma rotina que é estressante. Complexa. Eu não quero. Eu não quero desprender o meu tempo para resolver. Mas a condição de inovar exige um mergulho no complexo. E talvez, e aí é o ponto que eu conecto para não ser apocalíptico, mas dizer, quem se apoia na inteligência artificial e não domina a questão de saber o que perguntar a ela, está refém dessa condição de não conseguir mudar. De não conseguir usar do melhor que nós temos para transformar as relações, inclusive será que mental. não são essas pessoas que estão sofrendo? Exatamente. E esse é o ponto, inclusive no mental, porque a questão do mental é, eu vivo de acordo. A Matrix mostra isso, né? A máquina suga a minha energia, porque eu alimento lá com os meus, cada clique ou os meus olhos, e de fato eu não faço autocrítica, eu não penso sobre o que está acontecendo, eu não abro mão do celular, eu não chego em casa à noite com os meus filhos e digo, eu não pego mais no telefone, porque agora é o meu olhar para eles, é eu sentar com eles. Você sabia que no Quinto Dia Útil é isso aí, né? Você já conhecia o negócio. A gente não vem só... A gente arruma as coisas. A gente vai pro complexo, é bom, a gente gosta. Gosta mesmo. Eu sei que você tá acostumada com o Quinto Dia Útil, né? Porque o problema que vocês resolvem tem muito a ver com esse tal desse dia quinto, né? Do mês. Tem, muito. É o dia mais esperado do mês. Ó, tem uma relação interessante aí, hein? Tá com o Quinto vai Dia longe, Útil. Fica a dica. Fica a dica. Agora eu diria o seguinte, o que é que você veio para dizer pra gente aqui e que a gente não perguntou e não te deu condição de dizer? Você pode dizer agora. O que eu vim aqui dizer? Tem várias coisas. É muito bom e é muito gratificante estar dentro de uma empresa onde, de fato, eu estou vendo o trabalho causar impacto em muita gente. E aí conecta lá com o que a gente falou no comecinho de resolver problemas, de quem eu sou, desde pequena e tudo mais. É muito bom. Então, assim, eu falei muito sobre ataco, os problemas que a gente está resolvendo, mas é muito bom estar nesse lugar. É muito bom ver isso acontecer. É muito legal, assim, do ponto de vista de trabalhar com isso, de estar com esse time, né? Então, assim, tem uma coisa muito forte de cultura, que ela está no produto, que ela está no nosso dia a dia. E isso é fundamental, assim, e é de realmente chegar feliz, sair feliz, né? Nossa, pô, você está fazendo o marketing do ataque. Não é, porque é muito bom você estar fazendo uma coisa difícil. Você está fazendo com gente muito boa do seu lado e você está lá olhando, e aí eu converso, né, com nossos clientes para trocar ideia, para fazer benchmarking, para conversar mesmo e ver de fato o que está mudando, ver de fato que, nossa, eu não imaginei como é que a minha vida mudou dessa forma. Ou, às vezes, eu participar de algumas demos que eu faço com o time de vendas e a gente mostrar o Lerite interativo, como eu falei, e as pessoas falam, não, é sério, ninguém mais vai me perguntar por que desse cálculo. Então, assim, eu acho que talvez eu não tenha falado quão feliz eu sou fazendo o que eu faço. Sou muito feliz. Mas não precisou, sabe por quê? Porque a gente trouxe aqui, você tem uma cadeira de Head de People. Você não se limitou a falar sobre a sua vivência com a Taco só limitada à sua cadeira, à sua posição. Então, você não veio pra cá. Você falou da rodada de investimento, você falou sobre a marca, você falou sobre as dificuldades do produto, o que ele resolve, que problemas ele resolve.
falou sobre a sua própria cadeira, sobre os desafios. Você falou de tantas coisas, tantas frentes, que isso só mostra que, de fato, você está mergulhada nesse universo. Então, não precisa dizer quão feliz você tá, porque o fato de você ter contado com tanta naturalidade mostra que, de fato, você respira isso. E teu olho brilha. Não, e assim, e é muito legal estar fazendo isso para quem é outra Juliana em outro lugar, né? Então tem outra Juliana em outro lugar, como a Dani aqui, que tá com essas dores. Então tá do outro lado fazendo isso para esse mundo de RH que eu brinco, né? Eu falei da Érica e eu acho que tem um negócio que é importante, que tem pessoas, a gente tem que ser muito grato a várias pessoas que passam pela vida da gente. E eu tenho a grande sorte na minha vida ter passado pessoas fantásticas, né? Uma delas foi a Érica. Dela ter me trazido, né, para esse mundo de RH e eu não ter saído dele. Falei assim, ó, tem muita coisa para fazer aqui, muita coisa legal. É muito bom ser RH, é muito legal. E tem desafios, e é difícil, e dá para influenciar, e a gente tem que estar na mesa de tomada de decisão, e vamos empoderar o RH, e vamos, de fato, ser estratégico. Então, é muito gratificante estar nesse papel. E quando conversei com o Gadotti para vir para Taco, falei, nossa, é isso, sabe? É isso que eu quero. Eu quero poder estar no lugar onde eu vejo os meus colegas ali e estar apoiando eles. E nesse mundo que era novo para mim, eu brincava, eu não sou de RH, né? Logo no comecinho, quem é você? Eu vim do negócio. Eu não, eu não sou de RH, eu não vim do RH. Eu não falo isso, eu sou do RH, né? Eu hoje tenho a minha carreira no RH e sou muito feliz. Eu também. Eu só falo que eu entrei pela porta dos fundos, mas isso aí não tem problema. Eu entrei, tipo assim, de que lado eu entrei não interessa. Como eu cheguei aqui... O lado que a gente entra demonstra mais onde a gente tem intimidade. Porque quando você traz alguém da sua casa e a pessoa você não tem tanta intimidade, você não faz ele entrar pela lavanderia. Sabe aquela entrada de serviço? Você traz o cara pela porta das frentes. Sim. Agora, quando você conhece, tá junto, cara, você entra pela porta dos fundos mesmo e isso que importa. Já vai direto pra cozinha, sim, toma um café é sempre importante, jeito, né? Exato. Né? Então, somos dessa área. Se alguém tivesse que sentar na cadeira que você está aí agora para dar uma entrevista pra gente, quem se indicaria? Quem eu indicaria? Eu não quero dar uma sugestão aqui, mas eu vou ficar... Olha, Fernando Gadotti, meu CEO, é fantástico. Ele... Não, gostaria muito, mas tem a Érica também, seria interessante, né? Porque a Érica mudou a tua caminhada. A tua rota. Volta. Ela é tão importante quanto, tá? CEO da Taco, não entenda mal, que eu disse assim, não, cara, a Érica primeiro, que isso, os dois aí. Mas aqui, pô... Temos mais cadeiras, se quiserem não, ver sabe que e é interessante, ela tem um background de 15 anos de produtos financeiros e foi pro RH. Que legal. Então, sabe aquilo que eu brinquei? Se você quiser mandar um beijo pra Xuxa, manda um beijo pra Érica ali, fala, Érica, vem aqui. Um beijo pra Érica. E o Gadotti não vai ficar chateado, porque ele gosta muito da Érica também. Então pronto. Aí, já... Dois convites já temos uma resposta para a pergunta. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Foi uma honra te receber. Obrigada, gente. Te ver de novo. Foi legal. Espero que você tenha curtido esse momento. E vamos ver o que a gente pode fazer nessa caminhada. Dá um medinho ficar atrás do microfone aqui, mas foi legal. Obrigada aí por tudo, é fantástico estar aqui com Dani, vocês. valeu, obrigado aí, porque te Me joguei na pegou de fogueira. surpresa, né? Se vira nos 30, só vim assistir, fui convidada só pra assistir. Não conte pra ninguém, porque às vezes algumas pessoas vêm pra assistir e a gente fala, mas será que o cara vai me jogar nessa fogueira? A gente fala, não vou, não. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Você me laçou. Vocês me laçaram, mas agradeço a oportunidade. Obrigada. E vamos aí agora investigar mais a Taco aqui com essa parceria com a gente. Vamos sim. Lá. Até o próximo episódio. Tchau.